Capítulo 361, Empurrão final. 4. Fora da sede do inferno. Enquanto rajadas poderosas sacudiam o ar, espalhando uma poderosa rajada de vento por toda a batalha expansiva, fios residuais grossos de mana permaneciam no ar, carregando-se na forma de fumaça colorida. De repente, um toque sutil soou no meio do feroz campo de batalha. Jijing. Temos uma mensagem. Bang. Erguendo a mão e apontando a arma para um dos Duergars à distância, Leopold puxou o gatilho e uma poderosa explosão de energia disparou em direção ao Duergar, matando-o instantaneamente. Sem prestar muita atenção, virando a cabeça e olhando para os outros, Leopold exibiu seu dispositivo de comunicação. É hora de seguir em frente. Parece que finalmente é a nossa vez. Clang. É. Entendi. Bloqueando uma explosão de energia recebida, ele respondeu com um grunhido baixo. Dando um passo para trás, ele olhou para Ava, que calmamente lidava com os Duergars com seus animais de estimação. Mas havia uma grande diferença em como ela lutou em comparação com as lutas anteriores acima. Durante as ondas demoníacas, Totli também. KHRR, KHRR, KHRR. Os movimentos de seus animais de estimação eram muito mais fluentes e Ava conseguiu continuar soprando na flauta por muito mais tempo do que antes. Parece que Malville fez um bom trabalho consertando a flauta. Anne pensou consigo mesmo enquanto olhava para Ava. Se não fosse por Malville que havia consertado uma pequena parte da flauta, Ava teria tido muito mais problemas lutando contra os Duergars no momento. Com ela agora utilizando menos mana a cada uso da flauta, ela agora poderia lutar por um período prolongado de tempo. Terminei de configurar o portal. Uma voz de repente soou no ouvido de Anne. No momento em que a voz chegou aos seus ouvidos, os olhos de Anne instantaneamente ficaram afiados quando ele olhou para Leopold e Ava, que também olharam para ele. Vamos. Sem perder um único segundo, ele torceu o calcanhar do pé e quebrou seu escudo contra um dos Duergars atrás dele, abrindo caminho para ele e os outros passarem. Saindo lentamente dos portais, Douglas ao lado de alguns outros membros examinou cuidadosamente seus arredores. As paredes da sala em que foram teletransportados eram revestidas por uma liga metálica resistente. Rebocados nas laterais das paredes, havia todos os tipos de dispositivos holográficos exibindo todos os tipos de formas geométricas e padrões que se transformavam continuamente. Eles eram um total de 7 membros presentes no momento. Por razões óbvias, eles não poderiam trazer todos os membros. Se o fizessem, não apenas os anciãos no andar de cima perceberiam que eles estavam dentro, mas a situação do lado de fora desmoronaria em um segundo. Na verdade, a própria presença deles no momento era um risco em si. A última a sair do portal foi Alga, que curiosamente olhou em volta. Onde exatamente estamos? Ela perguntou, juntando-se ao grupo. Dentro do inferno. Douglas respondeu com um tom calmo e sem ondulações. Para um outro presente, sua voz não era nada além de calma, pois soava poderosamente dentro de suas mentes. O que você acabou de dizer? Você acabou de dizer que estamos dentro do inferno. Você está brincando, humano. Vozes cheias de descrença e choque ecoaram por toda a sala, pois todos tiveram dificuldade em entender o que estava acontecendo. Erguendo a mão para acalmar as pessoas, Douglas disse pacientemente. Não temos tempo a perder discutindo se estou mentindo ou não. Abaixando a cabeça e olhando para o dispositivo de comunicação em suas mãos, Douglas mais uma vez abriu a boca para falar. Eu já consegui as coordenadas de onde precisamos ir. Siga-me, e eu vou te provar que estamos dentro do inferno. Pressionando suavemente o pé no chão, ele caminhou em direção à porta da sala e calmamente saiu da sala. Em suas mãos, o dispositivo de comunicação onde a localização do Conselho dos Anciãos do Ergan estava localizada. Olhando para as costas de Douglas por trás, os outros se entreolharam antes de decidir segui-lo. Embora estivessem inicialmente em estado de choque, não eram elites à toa. Em questão de segundos, eles voltaram ao normal. Espere aqui. Olhando para uma porta familiar à distância, estendi minha mão e impedi o Aylan de dar um passo adiante. Parando, as sobrancelhas de Aylan franziram enquanto ele olhava para a porta no final do longo corredor. Ainda estávamos bastante longe, cerca de 200 metros, mas com a nossa visão, pudemos ver claramente que a porta estava entreaberta. A razão pela qual decidi parar aqui foi porque não queria correr o risco de ser exposta ainda. Os outros já devem ter entrado, eu murmurei, olhando para o Aylan, que estava olhando para a porta com os olhos semicerrados. Embora não houvesse flutuação de energia saindo da sala à distância que indicasse que uma luta estava acontecendo, a julgar pela forma como a porta estava entreaberta, eu poderia dizer que Gevir e os outros já haviam entrado no Salão dos Anciãos.
Você está planejando esperar pelos outros? Wayland perguntou do lado. Abaixando minha cabeça e olhando para o dispositivo de comunicação em minhas mãos, eu balancei a cabeça levemente. Sim. Falando realisticamente, se entrarmos agora, não seremos nada além de um fardo. Você tem razão. Wayland respondeu com um sorriso amargo no rosto, significando que ele também concordava com minhas palavras. Engolindo rapidamente uma poção de recuperação de mana, acrescentei. Não só isso, mas também temos que dar-lhes tempo para resolver tudo. Qual lado? Ambos. Eu misteriosamente disse enquanto olhava para a esquerda. Um sorriso logo surgiu em meu rosto. Parece que eles já estão aqui. Assim que minhas palavras começaram a desaparecer, vindo do outro lado do corredor estavam as figuras de várias pessoas vindo em nossa direção. À frente deles estava Douglas, que calmamente os conduziu pelos corredores escuros do inferno. Vocês encontraram algum problema no caminho? Wayland perguntou, caminhando até Douglas. Acenando brevemente na direção de Wayland, os passos de Douglas pararam quando ele disse calmamente. Encontramos alguns Duergars no caminho até aqui, mas os eliminamos completamente. Com o sistema de comunicação e vigilância desativado, os anciões provavelmente não sabem que estamos aqui. Fazendo uma pausa, as sobrancelhas de Douglas franziram por um breve segundo enquanto ele examinava Wayland de cima a baixo. O que aconteceu com você? Você está ferido? Não. Minha mana está severamente esgotada no momento. Ok. Virando a cabeça, Douglas olhou para os outros atrás dele. Acho que apenas os anciãos e eu podemos lutar contra nós neste momento. Certo. Wayland acenou com a cabeça em concordância enquanto olhava para o grupo atrás de Douglas. Mesmo que todos estivessem suprimindo suas auras para não atrair a atenção dos anciãos à distância, a pressão que eles davam não era brincadeira. Vislumbrando a porta ao longe, Douglas ergueu a mão e apontou para ela. Eu presumo que é o lugar que precisamos ir, certo? Devemos ir? Quanto mais tempo perdemos aqui, mais pessoas morrem lá fora. Já que eles pegaram uma grande parte da elite da batalha lá fora, cada segundo que eles desperdiçassem aqui pioraria a situação lá fora. Encarando a porta ao longe com solenidade sem precedentes, Douglas junto com os outros se dirigiram silenciosamente para ela. Tudo bem, vamos. Wayland concordou com a cabeça. Então, virando a cabeça para mim, ele sussurrou. Vamos. Sim, me dê um segundo. Enviando uma mensagem rápida através do meu dispositivo de comunicação, respirei fundo antes de seguir Wayland e os outros para dentro da sala. Se tudo correr conforme o planejado, tudo deve terminar na próxima hora. Baque. Com uma adaga cravada profundamente em suas costas, Gervis caiu no chão frio e duro com um pequeno baque. Com os olhos bem abertos, Gervis olhou para Randur, que estava parado em cima de seu corpo com um olhar frio no rosto. Você deveria ter pensado melhor sobre suas decisões anteriores. Isso é com você. Randur pronunciou com um olhar cheio de malícia. Curvando-se e recuperando a adaga que foi cravada nas costas de Gervis, Randur olhou para o sangue que escorria do corpo afiado da adaga. Tirando os olhos da adaga, ele olhou para Gervis. Não posso te perdoar por deixar Jonuk para trás e não punir os responsáveis por seu sequestro. Erguendo o pé, Randur chutou o corpo de Gervis como o pé. Por que você o deixou nas mãos daqueles idiotas? Randur continuou a chutar implacavelmente o corpo de Gervis. O som de seu pé batendo contra seu corpo soou repetidamente por todo o corredor enquanto Orion olhava para a cena com diversão. Olhando para trás, onde um ancião do Ergan estava ocupado montando um portal, ele pensou em seu encontro anterior com Randur. Muitos não sabiam disso, mas ele era de fato um amigo muito próximo de Jonuk, o engenheiro anão que eles sequestraram para obter acesso aos faróis. Foi graças ao seu sequestro que conseguiram desligar até 2 faróis. Foi nesse momento que eles pensaram que iam ganhar a guerra, mas infelizmente as coisas não acabaram assim. Antes que eles percebessem, seu quartel-general havia sido infiltrado e um enorme exército apareceu de repente do nada. Felizmente, eles sabiam que os anões estavam planejando algo, pois Randur estava em contato constante com eles. Ele originalmente não estava do lado deles, mas em uma tentativa desesperada de salvar seu amigo Jonuk, ele decidiu trair os anões e apunhalou Gevir pelas costas no último momento. Como combinamos, eu me livrei dele. Agora, me diga onde Jonuk está. A voz de Randur reverberou por todo o salão, tirando Orion de seus pensamentos. Com os olhos fixos nele, Randur continuou a falar. Assinamos um contrato de mana. Contanto que eu traia os anões e mate Gervis, você me dará Jonuk. Ele então apontou para Gervis que estava caído no chão, morto. Eu cumpri minha parte no acordo. É a sua vez. Olhando sem palavras para Randur de seu assento, Orion apoiou os cotovelos na mesa. Entrelaçando os dedos e apoiando o queixo neles,
Seus olhos se detiveram no corpo sem vida de Gervis. Canalizando sua mana em direção aos olhos, ele fez questão de verificar se Gervis estava realmente morto. Seu coração parou de bater. Só ao confirmar que estava realmente morto é que finalmente relaxou. Embora ele já tivesse assinado um contrato de mana com John, foi somente depois que a ação foi feita que Orion soube que Randur estava do lado deles. Pelo menos por agora. Uma enorme sensação de alívio tomou conta de seu corpo quando ele pensou nos longos e agonizantes anos que sofreu devido a Gervis. Embora não tivesse sido ele quem o matou, o fato de Gervis ter morrido sabendo que um de seus assessores mais próximos era o responsável por sua morte o agradou muito. Apenas relembrar seu rosto antes da morte agradou Orion infinitamente. Então, você não ouviu o que eu disse? Onde está Jonuk? Mais uma vez interrompendo Orion fora de seus pensamentos foi a voz poderosa de Jonuk. Onde ele está? Calma, calma, Orion disse levemente enquanto levantava as mãos, tentando acalmar o furioso Randur. Vamos deixar vocês se encontrarem em breve. Você sabe que assinamos um contrato de mana. Já que você cumpriu sua parte no acordo, eu também. De repente, sua sobrancelha levantou. Abaixando a cabeça e olhando para o pequeno painel preso à sua mesa, suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Parece que temos convidados chegando. Bang. Assim que suas palavras desapareceram, a porta da sala se abriu e várias figuras entraram lentamente. Mas no momento em que todos entraram, todos congelaram em choque com a visão que foi apresentada diante deles. Capítulo 362. Tudo se encaixando. Gervi. Olhando para o cadáver sem vida de Gervis, Douglas estremeceu ligeiramente, sua voz tensa. O que se seguiu às suas palavras foi um frio intenso que envolveu todo o salão. Não precisava ser um gênio para entender o que havia acontecido, especialmente com Randur parado não muito longe de Gervis com uma adaga nas mãos, pingando sangue. Erguendo a cabeça, os olhos de Douglas pararam em Randur. Por que você decidiu nos trair? Douglas perguntou em um tom desprovido de emoção. Sua voz era calma e composta, mas todos na sala podiam sentir a raiva escondida dentro dele. O ar ao seu redor tremeu. Por que você fez isso, Randur? Silêncio. Douglas só foi recebido com silêncio. Randur apenas continuou olhando para ele nos olhos. Depois de um tempo, levantando sua mão pequena e volumosa, Randur apontou para o Aylan, que estava ao lado de Ren. Isso é tudo culpa sua, humano. Se não fosse por você, eu nunca teria sido forçado a tal situação. Randur murmurou enquanto virava a cabeça para enfrentar Douglas. Se não fosse pela negligência de seus companheiros, Jonuk nunca teria se encontrado em tal situação. Sua voz ecoou estrondosamente por todo o salão. Continha todos os tipos de emoções diferentes, com dor e agonia sendo as principais, enquanto Randur lamentava o sequestro de seu amigo. Baixando a cabeça e olhando para o cadáver de Gervis, a expressão de Randur se transformou em desgosto. E ele, apesar de Jonuk ter sido sequestrado, um dos membros mais importantes da cidade, ele falhou em punir o humano responsável pelo erro e, em vez disso, deu a ele o poder de assumir o controle da operação por causa de algumas palavras floreadas. Ele falou através do uso de um contrato de mana. Caminhando até ele, Randur chutou seu corpo sem vida. Besteira, eu digo. Em primeiro lugar, a guerra poderia ter sido vencida apenas com a barreira de Jonuk. Randur gritou enquanto olhava para cada pessoa presente na sala. A barreira poderia ter durado pelo menos mais 6 meses. Se Jonuk estivesse conosco, poderíamos ter descoberto uma maneira de estendê-la por ainda mais tempo. Mas você escolheu desistir dele e até apoiou o responsável por sua perda. A saliva voou da boca de Randur enquanto seu rosto ficava vermelho quanto mais ele falava. Todos podiam sentir a raiva profundamente enraizada que ele tinha dentro dele apenas com sua voz. Você me chama de traidor? Que besteira. Os únicos traidores aqui são aqueles que desistiram de Jonuk e escolheram seguir esse humano que só cometeu erros. Ninguém o interrompeu enquanto ele falava. Um silêncio ensurdecedor envolveu o salão. Todos ouviram em silêncio tudo o que ele disse. Alguns dos anões anciãos abaixaram suas cabeças de vergonha ao ouvirem as palavras de Randur. Eles sabiam o quão próximo ele era de Jonuk. Eles entenderam de onde ele veio. Eles sentiram um pouco de simpatia por ele. Mas se eles concordavam com ele ou não, esse era um argumento diferente. Todos sabiam que Randur estava apenas se enganando quando disse que eles teriam vencido a guerra com Jonuk. Estava longe da verdade. Eventualmente, o som de Randur ofegante ressoou pelo corredor enquanto ele despejava todo o seu ressentimento nos outros. Depois de um tempo,
Respirando fundo, Randur se acalmou e olhou para todos os presentes no corredor. Eu não me importo com o que vocês pensam de mim a partir de agora. Eu já disse o que queria dizer. Chame-me de traidor por tudo que me importa. No final do dia, para mim, você é os traidores. Então, caminhando em direção a Orion e os outros, ele calmamente parou seus passos na frente deles. Colocando a palma da mão sobre a mesa e inclinando-se para a frente, ele murmurou: já me provei o suficiente. Já matei Gervis. É melhor me deixar ver Jonuke como combinamos. Olhando calmamente para Randur, que estava parado à sua frente, Orion apontou para as pessoas que estavam atrás dele. Mais especificamente, nas forças de Enolur. Isso vai ser um pouco difícil agora. Ele está trancado em outra sala, e o portal precisa de alguns segundos para ser configurado. Virando a cabeça e olhando para Douglas e os outros, Randur enfrentou Orion mais uma vez. Quanto tempo você precisa? Ele não precisava que lhe dissessem o que precisava fazer. Ele entendeu exatamente o que Orion queria que ele fizesse a seguir. Vendo que Randur havia entendido perfeitamente suas intenções, Orion sorriu de repente. Não muito. Um portal não demora muito para funcionar. Devemos ser capazes de trazê-lo para Jonuke em alguns minutos. Na verdade, demorou um pouco mais do que isso para configurar um portal, já que eles estavam tentando configurar um portal que pudesse teletransportar mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas eles já estavam armando antes dos atacantes chegarem. Portanto, o tempo que eles precisavam perder era muito menor. Orion de repente franziu a testa. O sorriso desapareceu de seu rosto. Já perdemos muito tempo aqui esperando que você se livre de Jarvis. Erguendo a mão e levantando um dos dedos, ele disse solenemente: 1 minuto. Tudo o que quero que você faça é me ajudar a atrasá-los por 1 minuto. Você pode fazer isso. Sua pergunta fez parecer que ele não estava pedindo nada difícil. Mas isso só seria aplicável em circunstâncias normais. Normalmente, 1 minuto não seria nada. Mas dadas as circunstâncias atuais em que ambos os lados tinham indivíduos extremamente poderosos prontos para lutar a qualquer momento, 1 minuto era uma quantidade incrível de tempo. Nesse curto minuto, qualquer coisa pode acontecer. Parecia simples, mas era tudo menos simples. Ok. Randur sentiu antes de caminhar atrás de Orion e dos outros anciãos. Tirando um grande machado de seu espaço dimensional, uma poderosa energia explodiu de seu corpo. Vou ajudar vocês a ganhar tempo enquanto esperamos o portal abrir. Com suas palavras, Orion de repente começou a rir. Ah, isso é tudo que eu, PFTTT. De repente, interrompendo o salão e cortando Orion no meio da frase, ouviu-se uma risada sutil que soou baixinho por todo o salão, chamando a atenção de todos os presentes. Voltando sua atenção para onde o som veio, os olhos de todos pararam em um humano parado no final do corredor. Levantando a cabeça e olhando para todos que estavam olhando para ele, o jovem, Rin, percebeu seu erro e rapidamente apertou suas mãos. Ah, não se importem comigo. Eu só estou fazendo minhas coisas. Vocês continuem fazendo suas coisas. Eu só estava pensando em algo engraçado. Infelizmente para Rin, apesar de suas palavras, ninguém desviou a atenção dele. O próprio ar esfriou ainda mais. Erguendo a mão e apontando na direção de Rin, a boca de Orion abriu e fechou como um peixinho dourado, lutando para formar uma frase. Você é. Sim, eu sou o cara que fingiu ser Carl. Se é isso que você está tentando me perguntar. Rin terminou a frase de Orion para ele. A essa altura, não fazia sentido manter segredo, e ele também estava usando uma máscara de pele, então mesmo que tentassem procurá-lo mais tarde, tudo o que teriam sobre ele seria uma imagem de seu rosto falso. Ponto. Olhando em sua direção, Orion levantou-se lentamente. Ao lado dele, os outros anciãos do Ergans fizeram o mesmo enquanto todos olhavam na direção de Rin, com malícia indisfarçável. Como eles estiveram na sala o tempo todo, eles não entenderam como toda a situação aconteceu. A situação que levou ao atual fiasco. Mas agora eles fizeram. Foi tudo culpa daquele humano. Se não fosse por ele enganar os anciãos fazendo-os pensar que ele era um deles, nada disso teria acontecido. O humano oposto a ele se disfarçou de Carl e criou toda essa confusão. Apenas o mero pensamento fez o sangue de alguns dos anciãos presentes ferver enquanto suas mandíbulas se apertavam com força. Mesmo tendo conseguido matar Gervis, o anão ancião mais forte da cidade, eles ainda sofreram perdas tremendas. Eles não apenas perderam vários anciãos importantes, mas também foram forçados a se retirar da guerra por causa do que havia acontecido. Os demônios não ficaram nem um pouco satisfeitos com o desenvolvimento. Na verdade, eles estavam além de enfurecidos. Eles não apenas não conseguiram conquistar a cidade, mas também sofreram perdas tremendas sem poder fazer nada. A raiva deles era compreensível. Ao se levantarem,
Todos os anciãos do Ergão focaram sua atenção em Ren, especialmente Orion, que não conseguiu se controlar e murmurou em voz alta: Isso tudo é por sua causa. Se não fosse por você, nunca estaríamos nessa situação. Uma poderosa energia explodiu do corpo de Orion enquanto ele encarava Ren com adagas. Seguindo seu exemplo, os outros anciãos também fizeram o mesmo, pois várias auras poderosas surgiram de seus pequenos corpos, indo na direção de Ren. Não no meu turno. Pisando entre os anciãos e Ren, Douglas acenou com a mão e a aura que disparou em direção a Ren foi cortada em dois. Uma poderosa rajada de ventos soprou sobre Ren quando seu longo cabelo se desfez. Em seguida, todos na sala sacaram suas armas e múltiplas auras opressivas irromperam do corpo de cada indivíduo presente na sala. Um impasse aterrorizante e arrepiante se seguiu quando os dois lados se prepararam para se matar. E assim que o ar estava começando a ficar incrivelmente tenso, um som de toque soou. Ding. O som mais uma vez se originou da direção de Ren. Ele indiferentemente tirou um pequeno dispositivo de comunicação de seu espaço dimensional e atendeu. Olá, sua voz relaxada, até preguiçosa, soou dentro do salão, para a confusão de todos os presentes. Olhando para os outros, ele abaixou a cabeça em desculpas, sua voz nunca diminuindo. Entendo. Então você também terminou. Ok. Estou um pouco ocupado no momento, mas vou contar aos outros sobre suas realizações. A ligação foi rápida. Durou apenas alguns segundos, mas as últimas palavras que disse despertaram o interesse de alguns dos presentes. Eles não eram estúpidos. Algo estava acontecendo. Colocando o dispositivo de comunicação de volta em seu espaço dimensional, Ren lentamente virou a cabeça para enfrentar Orion e os outros. Coçando a nuca, ele abriu a boca e perguntou retoricamente: Então, você conhece o sistema de amortecimento que lhe causou muitos problemas antes? Sem esperar que ele respondesse, virando a cabeça levemente, os olhos de Ren pararam em Randur. Bem, eu configurei de volta. Então você não precisa se preocupar em deixar este lugar. O que você me... No momento em que suas palavras desapareceram, o portal sendo criado à distância foi interrompido. Não demorou muito para que todos percebessem que a conexão com o portal estava desaparecendo enquanto o portal continuava a se transformar de maneira vívida e pulsante. Isso continuou pelos próximos segundos. Aos poucos, todos os presentes perceberam que as palavras de Ren não eram brincadeira. O sistema de amortecimento estava de volta. Olhando para o portal, tremendo todo, Orion virou a cabeça na direção de Douglas e Ren. Você, jato. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Orion de repente sentiu uma sensação de ardor nas costas. A dor foi apenas leve, mas logo cobriu todo o seu corpo. Antes que ele percebesse, o corpo de Orion começou a endurecer lentamente e paralisar. Virando a cabeça, suas pupilas dilataram quando ele viu Randur parado atrás dele com uma adaga familiar na mão. Vê você. Com um sorriso frio no rosto, Randur murmurou: Ao contrário daquele, estou usando um tipo diferente de veneno. Um veneno que realmente mata aqueles que entram em contato com ele. Seguindo suas palavras, Jervis, que todos pensavam estar morto, levantou-se lentamente. Olhando para Randur por uma fração de segundo antes de voltar sua atenção para Orion, os lábios de Jervis se separaram. Uma voz que voltou dos mortos ecoando no corredor. Embora eu não tenha ideia do que aconteceu, parece que esta é a nossa vitória. Capítulo 363. Tudo se encaixando. 2. Um mês atrás. Residência de Douglas. Não, eu gostaria que a presença dela permanecesse em segredo. Ah, por que isso? Douglas perguntou curiosamente. Tocar. Recostando-me na cadeira, bati no apoio de braço de madeira. Por quê? Olhando brevemente para Angélica com o canto dos olhos, eu calmamente abri minha boca. Porque podemos usar a presença dela a nosso favor. Para nossa vantagem. Tanto Douglas quanto Aylan franziram a testa com minhas palavras. O olhar calmo de Douglas voltou-se para a desafiadora Angélica. Como ela pode ajudar? Ele perguntou. Plaque. Batendo em minha pulseira e tirando uma máscara de madeira do espaço dimensional, coloquei-a sobre a mesa para que todos pudessem ver. O que é isso? Aylan questionou. Douglas, que estava ao lado dele, inclinou-se para ver melhor. Estendi minha mão em direção à máscara. Ao invés de eu dizer a vocês, que tal vocês darem uma olhada a vocês mesmos? Erguendo os olhos, Douglas não falou muito e pegou a máscara. No momento em que suas mãos tocaram sua superfície, o rosto calmo de Douglas tremeu levemente. Interessante, ele murmurou, seus olhos ondulando levemente. Ficou claro que a máscara o surpreendeu. Aylan obviamente não perdeu isso e tirou a máscara das mãos de Douglas. Puta merda. Ao contrário de Douglas, suas palavras eram muito mais grosseiras, mas também ficou claro que ele ficou tão surpreso quanto ele quando viu os efeitos da máscara.
Isso é muito melhor do que as máscaras de pele que usamos. Colocando a máscara em seu rosto. No momento em que tocou seu rosto, sua aparência lentamente começou a se transformar antes de mudar para de um dos guardas que conheci no Monolith. Para ser preciso, era o guarda que eu havia matado durante minha fuga da enfermaria. Isso parece estranho, Wayland murmurou enquanto tocava seu rosto. Tocando seu nariz e beliscando-o levemente, a mão de Wayland traçou sua mandíbula. Não sinto que estou usando a máscara, mas posso dizer que esse não é o meu rosto. Isso é incrível. Eu podia sentir indícios de ciúme em sua voz enquanto ele falava essas palavras. Para ser honesto, eu realmente não poderia culpá-lo. Eu também teria ficado com ciúmes se alguém me mostrasse a máscara. Foi tão bom. De qualquer forma, o que você queria nos dizer mostrando esta máscara? Wayland disse enquanto tirava a máscara do rosto e a colocava sobre a mesa. Já que você nos mostrou, deve significar que você tem um plano. Douglas calmamente acrescentou de lado, seus olhos nunca deixando a máscara sobre a mesa. Olhando para ele do meu lugar, pude ver que os olhos de Douglas não continham nenhum traço de desejo enquanto ele olhava para a máscara. Eles continham indícios de curiosidade, mas nada mais. Desviando os olhos de Douglas, balancei a cabeça em afirmação. Eu faço. Cuidado em compartilhar? Wayland perguntou, recostando-se na cadeira. É apenas um plano difícil por enquanto. E se eu me infiltrar no inferno? Um silêncio frio envolveu a sala enquanto Douglas e Wayland olhavam para mim com os olhos abertos. Sentando-se ereto, o primeiro a falar foi Wayland. Você está louco. Você está tentando se matar? Levantando minha mão, apontei para Wayland de maneira trêmula. Em resposta às suas perguntas, sim e não, respectivamente. Elaborar. Pense nisso. Do jeito que estamos indo, o resultado da guerra permanecerá incerto. Na verdade, provavelmente vai durar pelo menos mais alguns anos. Virando minha cabeça para encarar Douglas, fiz uma pergunta. Você não quer voltar para a academia ao invés de ficar aqui? Antes que ele pudesse responder, virando minha cabeça para Wayland, perguntei-lhe outra coisa. Você não quer conhecer Emma? Cruzando as pernas e olhando para Wayland e Douglas, que tinham olhares complicados em seus rostos, falei, golpeando enquanto o ferro estava quente. Sei que o que estou propondo é absurdo, e o que tenho na cabeça é apenas um plano rudimentar, mas acredito que temos os meios necessários para isso. Terminado de falar, encarei Wayland e Douglas, esperando que eles falassem. Depois de um tempo, quem primeiro quebrou o silêncio foi Douglas. Ele se inclinou um pouco para a frente e perguntou com cuidado, quão confiante você está em realizar esta tarefa? Depende. Não é que eu não esteja confiante. É só que primeiro precisamos que John-Wick concorde com isso. Sem ele, grande parte do plano não funcionaria e, como eu disse antes, Angelica poderia ser de grande ajuda para mim. Sem piscar olhando para mim de seu assento, Douglas não disse nada no minuto seguinte. Wayland, que estava sentado ao lado dele, também ficou em silêncio enquanto ambos refletiam sobre o assunto em questão. Depois de um tempo, levantando-se, Douglas tirou um dispositivo de comunicação de seu espaço dimensional e tentou entrar em contato com John-Wick. Vou tentar marcar um encontro com ele. Se você conseguir convencê-lo, podemos prosseguir com o que você planejou. Isso é tudo o que eu estou pedindo. Eu disse agradecida a Douglas enquanto ele sorria de volta. Já que você é um dos meus alunos, é meu dever como diretor ajudá-lo. Fazendo uma pausa, Douglas relembrou um detalhe repentino antes de seus lábios se abrirem e um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. Mesmo que você não esteja mais frequentando a academia. Assim que terminou de dizer essas palavras, saindo da sala, Douglas rapidamente entrou em contato com John-Wick. Que interessante, John-Wick murmurou enquanto examinava a máscara de Douglas em suas mãos. Abaixando a máscara, ele olhou para Douglas sentado ao meu lado. Depois de marcar um encontro com ele, fomos rapidamente para onde ele estava. Por razões óbvias, eu me disfarcei de outra pessoa, já que Ren não poderia encontrar John-Wick ainda. Então, você quer usar essa máscara para fingir ser eu e se infiltrar na sede do inferno? Em suma, sim, respondeu Douglas. Depois de discutir isso por um tempo, pensamos que esta é a melhor maneira de causar danos significativos ao inferno, bem como parar a guerra, acrescentou. Recostando-se na cadeira e cruzando as pernas, John-Wick coçou a barba. Interessante. Ele murmurou suavemente. Você não apenas quer fingir ser eu, mas também quer que eu lhe dê o método de desabilitar os beacons do sistema. Apenas 2 faróis, corrigiu Douglas do lado. Isso ainda é uma coisa muito grande que você está me pedindo. Você deve saber que cada vez que um farol é desativado, a barreira que protege a cidade enfraquece como resultado. Nós sabemos, mas esta é a melhor maneira de fazê-los acreditar que você foi realmente sequestrado, disse Wayland ao se juntar à conversa. Eu não discordo,
Mas as sobrancelhas de John franziram. Isso não é suficiente para garantir que o plano corra bem. Há muitos fatores soltos no momento. Eu também concordo com isso. E é por isso que viemos falar com você. Se tivermos um ancião nos apoiando, podemos aumentar ainda mais nossas chances. Tenho certeza que você conhece alguém em quem confiaria. Não você? Douglas perguntou, seus olhos olhando diretamente para John, que franziu as sobrancelhas em pensamento. Embora eu não saiba como ele vai reagir, podemos tentar. Suspirando, John tirou uma pequena caixa de seu espaço dimensional e a colocou no meio da mesa. Pressionando o topo da caixa, ela se iluminou, e uma imagem holográfica logo se materializou diante de todos. John HM. Com quem você está? Uma voz áspera soou do outro lado do holograma antes que a imagem de um anão aparecesse diante de todos. Handur. John cumprimentou com um sorriso no rosto. Encarando John, as sobrancelhas de Handur franziram. Você está usando uma linha criptografada. Tem algo importante a dizer? Sim, escute aqui. Balançando a cabeça, John lentamente começou a recontar as coisas que Douglas havia dito a ele durante a reunião. Ele começou como estávamos planejando me trocar com ele e subsequentemente nos infiltrar no inferno. Claro, ele não deixou de fora o fato de que pedimos que ele entregasse os métodos de desativar 2 sinalizadores para ganhar a confiança dos Duergars. Ponto. E é isso. O que você acha? Eu pensei sobre isso e parece um bom método, mas falta suporte. Por isso chamei você. Meu amigo, você é alguém em quem confio minha vida. Terminado de falar, um silêncio pesado desceu sobre a sala enquanto as sobrancelhas de Handur franziam firmemente. Esse é o plano. Ele murmurou, seu tom soando um pouco incerto. Levantando a cabeça, ele calmamente olhou para todos os presentes na sala antes de seus olhos pararem em Douglas. Se eu disser sim, o que você quer que eu faça? Posso apoiá-lo, mas qual será o meu papel? Não tenho uma ideia errada, humano. Só estou pedindo para ter uma ideia melhor. Eu ainda não estou concordando com nada. Queremos que você traia os anões. Interrompi antes mesmo que Douglas pudesse começar a falar. No momento em que minhas palavras desapareceram, tanto John quanto Handur viraram suas cabeças em minha direção, choque exibido em seus rostos. Wayland e Douglas balançaram a cabeça ligeiramente. Antes de deixar os outros entenderem mal, continuei falando. É simples, na verdade. Já que você é um bom amigo de John, o que você faria se ele fosse sequestrado de repente? Eu faria tudo ao meu alcance para recuperá-lo. Handur respondeu em um tom prático. Eu balancei a cabeça em resposta. Exatamente. E podemos explorar isso. Você quer dizer? Tanto John quanto Handur ergueram as sobrancelhas com minhas palavras enquanto lentamente começaram a entender onde eu queria chegar. Sim, há uma grande chance de que, uma vez que John seja sequestrado, Wayland seja perseguido. No caso mais provável, ele não sofrerá grandes contratempos, já que ele é apenas parcialmente culpado pelo sequestro de John. E então você quer que eu finja estar extremamente furioso e eventualmente proponha um acordo com o inferno para negociar John em troca de trair os anões. Handur completou a frase para mim, balançando a cabeça com interesse. Eu dei um leve aceno de cabeça. Exatamente. Você pode até propor um contrato de mana com eles, dizendo que se eles entregarem John, você trairá os anões. Mas o contrato não funcionará, já que você é o John que eles sequestraram. Sim, entendo. Isso funciona. Handur assentiu repetidamente enquanto refletia sobre o plano. Depois de um tempo, olhando para John, ele disse lentamente, o plano é factível. Não sou contra. Os olhos de todos brilharam no momento em que ele disse essas palavras. Então você está disposto a ajudar? Perguntou Aylan. Virando-se para enfrentar o Aylan, Handur assentiu com segurança. Por que não? O plano ainda é um pouco rudimentar, mas uma vez que cuidamos dos problemas menores, ele pode desferir um grande golpe no inferno e acabar com a guerra. Fazendo uma pausa, o rosto de Handur de repente ficou sério. Temos que manter esta reunião entre nós e nunca deixar ninguém além de nós 5 saber sobre o plano. Nem mesmo Gervis ou os outros devem saber. Quanto menos pessoas souberem sobre isso, maior a chance de este plano funcionar. Eu concordo, eu disse, balançando a cabeça. Como diz o ditado, para enganar seu inimigo, engane primeiro seus aliados. Você foi descuidado. Como você nunca sequestrou John, o contrato nunca foi válido. Bastou um pequeno detalhe para tê-lo completamente ao meu alcance. Handur pronunciou quando ele trouxe seu rosto perto de Orion. Olhando para Handur com os olhos arregalados, Orion teve dificuldade em formular qualquer palavra, pois o veneno em seu corpo lentamente começou a corroer seus órgãos. Embora ele fosse mais alto que Handur em um sub-rank,
Orion foi incapaz de se defender do súbito ataque furtivo que havia sido misturado com um veneno extremamente potente. Se ele não fosse tão forte quanto agora, provavelmente já teria morrido. Mas mesmo os mais fortes não conseguiram escapar de seu destino, pois Orion lentamente caiu no chão, para o choque de todos os presentes na sala. Ao cair no chão, o rosto de Orion estava cheio de horror e indignação. Capítulo 364 O fim da guerra. Acordar-me do meu sono foi um zumbido baixo vindo do meu lado direito. Era bastante sutil, lembrando o zumbido de uma abelha. Escusado será dizer que foi bastante irritante. Abrindo meus olhos levemente e abaixando minha cabeça na direção de onde vinha o zumbido, minha visão logo parou no dispositivo de comunicação firmemente seguro em minha mão direita. VRRR. O zumbido continuou e, conforme minha mente se esclareceu, pude sentir minha mão vibrar levemente. Há quanto tempo estou dormindo? Meus pensamentos pareciam grogues quando apoiei meu corpo com a ajuda da parede. Como o dispositivo de comunicação está funcionando? Eles já devem ter sido feitos. Abaixando a cabeça e ligando o dispositivo de comunicação, falei com uma voz grossa e rouca. Olá, vocês já terminaram? No momento em que atendi o dispositivo de comunicação, a voz de Wayland soou no alto-falante, me interrompendo. Sua voz era bastante alta e parecia um pouco em pânico. Instantaneamente, minha cabeça ficou sóbria e minhas sobrancelhas franzidas firmemente. Meu corpo ficou ligeiramente tenso. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Algo deu errado. Os inimigos talvez tivessem uma arma secreta da qual não sabíamos. Muitas possibilidades passaram pela minha cabeça enquanto meu coração afundava. Pensando em todas as possíveis coisas que podem ter dado errado enquanto eu dormia, minha atitude relaxada anterior desapareceu completamente enquanto me preparava para o pior. O que você está falando? O que você quer dizer? Algo deu errado ou não? Mas parecia que eu estava pensando demais quando as palavras de Wayland dissiparam meus medos. Não, está tudo bem. Só estou ligando porque estávamos preocupados que algo tivesse acontecido com você. Você simplesmente saiu do nada, sem ao menos nos dizer o que estava indo. Ah, certo. O sistema de amortecimento estava de volta e eu não conseguia dizer a eles que estava tirando uma soneca. Sorrindo ironicamente, eu cocei a parte de trás da minha cabeça. Desculpe por isso. Eu estava tirando uma soneca. Como não pude participar da luta, pensei que era melhor ir para um quarto aleatório e dormir. Eu ia ser um fardo de qualquer maneira. Silêncio. Uma vez que minhas palavras desapareceram, fui recebido com silêncio total. Mesmo que ele não estivesse presente no momento, eu podia imaginar vividamente Wayland abrindo e fechando a boca, sem palavras, tentando encontrar as palavras certas para dizer. Pode ter parecido divertido para um espectador, mas eu estava me sentindo um pouco culpado. Só um pouco. O silêncio continuou por um breve momento antes de Wayland repetir. Um cochilo. Você acabou de dizer que estava tirando uma soneca. Sua voz estava cheia de incredulidade. Como se ele não pudesse compreender o que acabei de dizer. Sendo o cara legal que eu era, balancei a cabeça para confirmar minhas palavras anteriores, mesmo que ele não pudesse ver. Sim, foi exatamente o que eu disse. Tirei uma soneca. Você, lutando para encontrar as palavras certas para dizer, Wayland se atrapalhou antes de finalmente desistir, deixando escapar um suspiro longo e exausto. O que devo fazer com você? Se não fosse pelo fato de eu não ter a menor ideia de onde você está, eu já teria te estrangulado até a morte. Isso é um pouco duro, não? Eu só estava tirando uma pequena soneca. Não acho que justifique ser estrangulado. Você sabe o que? Desisto. Onde você está? Envie-nos as suas coordenadas. Enviaremos alguém para o ir buscar. Claro. Me dê um segundo. Abaixando a cabeça e verificando as coordenadas da sala com auxílio de um pequeno aparelho, rapidamente enviei ao Wayland a localização do local. Assim que enviei a mensagem, abaixando a mão para olhar para o dispositivo de comunicação, perguntei, você recebeu? Me dê um momento. Sim. Entendi. Ótimo. Precisa de mais alguma coisa de mim? Apoiando-me na lateral da parede, mais uma vez deslizei para baixo e apoiei minha mão sobre o joelho. Não precisamos de mais nada, apenas fique longe de problemas. Seguiu-se uma breve pausa. Depois de alguns segundos, em um sussurro baixo, Wayland disse, E obrigado por seu trabalho duro. Se não fosse por sua ajuda, a guerra nunca teria acabado. Sem problemas. Não como se eu tivesse feito tudo sozinho. Eu disse cansadamente, fechando os olhos. Depois de verificar a hora, percebi que havia dormido apenas 3 horas no total. Isso claramente não era suficiente, pois minha mente ainda estava bastante grogue. Vou desligar agora. Em breve,
Alguém deve vir buscá-lo. Assim que baterem na porta, abra, ok? Claro. Claro. Eu respondi, meus olhos ardendo levemente pela falta de sono. Vejo você em breve. Bom trabalho. MHM. Você também. Essas foram as últimas palavras que eu disse antes de desligar o dispositivo de comunicação, e minhas pálpebras lentamente se fecharam. Após os eventos do inferno, a guerra furiosa que ocorreu nas paredes externas de Enolu parou quando os demônios pararam seu ataque e recuaram. Embora muitos não soubessem o que havia acontecido, uma vez que Jeeves, ao lado dos outros, voltou e anunciou o fim da guerra, todos na cidade se alegraram enquanto os cidadãos e guerreiros se deleitavam em uma atmosfera alegre. Um ponto de preocupação era o fato de os demônios ainda não terem recuado totalmente, mas terem parado de atacar e até dar sinais de desistência não passou despercebido pelos anões, que se alegraram ruidosamente. Os bares e tabernas estavam cheios de anões, orques e até elfos enquanto conversavam alegremente entre si. Ficou claro que a guerra, embora trouxesse muito sofrimento, também fortalecerá os laços daqueles que dela participaram. Todos eles se mantinham em alta consideração. Sentados dentro de uma taverna particular em Enolur, em uma mesa redonda, estavam 6 figuras encapuzadas em preto. Então você está dizendo que em seu caminho para o sistema de amortecimento você encontrou uma senhora Dergan, e ela ainda está viva. Visite panda-n0v1.qm. Uma das figuras encapuzadas falou em estado de choque, seu corpo tremendo ligeiramente. O que você fez com ela? Você contou aos outros sobre ela? Ou só vocês sabem? A figura encapuzada perguntou, seu tom contendo uma grande profundidade de solenidade. Nós não éramos os únicos presentes naquela época, já que outro anão nos escoltou até o local que você nos enviou. Foi também onde a encontramos. Mas sua condição parecia bastante crítica. Ela parecia estar à beira da morte quando nós encontrei ela. Qual era a posição do Duergar? A figura encapuzada perguntou. Seu tom sério fez a atmosfera na mesa ficar sombria. Se não me lembro mal, ela era classificada como S e seus ferimentos eram bastante sérios. Entendo. A figura encapuzada murmurou com uma carranca complexa em seu rosto. Ele levantou um pouco o rosto, revelando as feições de um jovem de olhos azuis pálidos que lembravam o oceano. Era Ren. Ele estava sentado com seus membros da caixa. Ava, En, Leopold, Smalsnak e Rian. O Duergar de quem eles estavam falando provavelmente era Durara, aquele que matou o Truk. Lembrando-se dessa informação, o rosto de Ren palideceu ligeiramente, mas ele foi capaz de se recompor rapidamente. Virando-se para olhar para os outros na mesa, Ren redigiu cuidadosamente sua resposta. Ela é extremamente perigosa. Você deve ser extremamente cuidadoso com ela. Na verdade, você já conteve a mana dela? Não se preocupe, não somos tão estúpidos. Mas, ao que parece, suas preocupações eram desnecessárias, pois Leopold e os outros lhe deram a confirmação de que realmente a haviam selado. Onde ela está? Ren perguntou. Ela está atualmente presa, graças aos anões, respondeu En, tomando um pequeno gole da cerveja à sua frente. Ela está trancada. A sobrancelha de Ren levantou um pouco antes de ele se recostar na cadeira. Acariciando seu queixo, Ren tinha um olhar pensativo em seu rosto. Curioso para saber o que ele estava pensando, Smalsnak abriu a boca, decidindo perguntar diretamente. Ele teve uma premonição sinistra. No que você está pensando tanto? Você não pode ser. Não pode ser o quê? Ren perguntou, levantando a cabeça, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. Muito familiarizado com o sorriso, Smalsnak ergueu as mãos e as balançou em pânico. Você? Não, eu sou contra. O que quer que esteja planejando, eu sou totalmente contra. O que há de errado, pequena cobra? Ren perguntou, seu sorriso só crescendo. O que há com você? Do que você está falando? Os outros, ou para ser mais preciso, Leopold e En, ficaram confusos com a súbita explosão de Smalsnak. Erguendo a mão e apontando na direção do rosto de Ren, Smalsnak ergueu a voz. Você vê aquele sorriso malicioso ali? Não. Bem, eu já vi isso muitas vezes. Sempre que ele sorri assim, você deve saber que nada de bom virá. Confie em mim. Eu experimentei isso muitas vezes para você imagine. Ouvindo as palavras de Smalsnak, Ren inocentemente inclinou a cabeça. Do que você está falando, Smalsnak? Assim que ele disse essas palavras, os cantos de sua boca se moveram ligeiramente para cima. Isso não passou despercebido por Smalsnak. Ele deu um tapa na mesa e mais uma vez apontou o dedo na direção de Ren. Está vendo? Aquele sorriso malicioso ali. É o sorriso malicioso de um demônio. O diabo. Eu digo. TSK. Estalando a língua, Ren virou a cabeça e murmurou baixinho. Relaxe,
Smalsnak. Não estou planejando fazer nada do que você está pensando ainda. Eu não gosto desse ainda. Você está me dizendo que está planejando algo mais tarde. Smalsnak murmurou em pânico, sua pele empalidecendo. Pan-N0V1. Com apenas relembrar os eventos do passado fez o corpo de Smalsnak tremer. Franzindo ligeiramente a testa, Ren olhou brevemente na direção de Smalsnak e não respondeu. Como eu estava dizendo, não terei tempo para fazer nenhuma loucura. Oh, meu Deus, salve-me. Smalsnak juntou as mãos e olhou para o teto, rezando fervorosamente. O que eu fiz para merecer isso? Dando uma olhada em Smalsnak pelo canto dos olhos, Ren fez uma pausa e balançou a cabeça secretamente. Eu sou tão ruim assim? Ele realmente não conseguia entender de onde Smalsnak estava vindo. Embora ele tenha feito algumas coisas malucas, funcionou na maioria das vezes. Ele estava apenas exagerando, em sua opinião. De qualquer forma, como eu estava dizendo, nós vamos estar presentes na cerimônia de luto amanhã, e dentro de 2 semanas. Uma vez que eles terminaram o luto, os anciãos nos convidaram junto com Alan e os outros para comemorar nossas conquistas. Inclinando-se ligeiramente para frente e beliscando os dedos, Ren olhou para todos nos olhos e disse suavemente, você sabe o que quero dizer, certo? As sobrancelhas de todos se contraíram enquanto olhavam para Ren. Todos eles entenderam o que ele insinuou. Eles tiveram que admitir. Eles também foram tentados pelas próximas recompensas. Mas para ser tão direto e sobre isso, apenas Ren poderia fazê-lo. Enquanto os outros olhavam para ele com nojo, Ren tomou um gole de sua cerveja. Mas no momento em que seus lábios tocaram a cerveja, seu rosto se contorceu. É tão amargo. O que você espera? Smalsnak disse, tomando um grande gole da cerveja em suas mãos. Um olhar estranho apareceu em seu rosto quando ele olhou para Ren oposto a ele. Fazia 1 hora desde que Ren entrou na taverna, e ele mal bebeu a cerveja. Ele continuou tentando, mas o resultado era sempre o mesmo. Seu rosto se contorcendo, e então ele resmungando sobre como sua bebida era amarga. Irritado com os olhares vindos dos outros, Ren levantou-se e olhou levemente para eles. Bem, tanto faz. Vocês mesmos façam. Eu parei de beber. Vou descansar um pouco mais. Embora alguns dias tivessem se passado desde que a guerra havia acabado, Ren ainda estava cansado. Na verdade, agora que ele pensou sobre isso, ele não teve nenhum único momento de descanso depois de escapar do monólito, pois foi repetidamente arrastado para situações complicadas. Agora que a situação na cidade havia se acalmado, Ren planejava usar esse tempo de forma produtiva. E isso foi descansando o máximo que pôde. Ele mereceu um pouco de descanso. Capítulo 365. O fim da guerra. 2. VRR. 1. Acordar-me do meu sono foi um zumbido baixo vindo do meu lado direito. Era bastante sutil, lembrando o zumbido de uma abelha. Escusado será dizer que foi bastante irritante. Abrindo meus olhos levemente e abaixando minha cabeça na direção de onde vinha o zumbido, minha visão logo parou no dispositivo de comunicação firmemente seguro em minha mão direita. VRR. O zumbido continuou e, conforme minha mente se esclareceu, pude sentir minha mão vibrar levemente. Há quanto tempo estou dormindo? Meus pensamentos pareciam grogues quando apoiei meu corpo com a ajuda da parede. Como o dispositivo de comunicação está funcionando? Eles já devem ter sido feitos. Abaixando a cabeça e ligando o dispositivo de comunicação, falei com uma voz grossa e rouca. Olá, vocês já terminaram? Ren. No momento em que atendi o dispositivo de comunicação, a voz de Waylan soou no alto-falante, me interrompendo. Sua voz era bastante alta e parecia um pouco em pânico. Instantaneamente, minha cabeça ficou sóbria e minhas sobrancelhas franzidas firmemente. Meu corpo ficou ligeiramente tenso. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Algo deu errado. Os inimigos talvez tivessem uma arma secreta da qual não sabíamos. Muitas possibilidades passaram pela minha cabeça enquanto meu coração afundava. Pensando em todas as possíveis coisas que podem ter dado errado enquanto eu dormia, minha atitude relaxada anterior desapareceu completamente enquanto me preparava para o pior. O que você está falando? O que você quer dizer? Algo deu errado ou não? Mas parecia que eu estava pensando demais quando as palavras de Wayland dissiparam meus medos. Não, está tudo bem. Só estou ligando porque estávamos preocupados que algo tivesse acontecido com você. Você simplesmente saiu do nada, sem ao menos nos dizer o que estava indo. Ah, certo. O sistema de amortecimento estava de volta e eu não conseguia dizer a eles que estava tirando uma soneca. Sorrindo ironicamente, eu cocei a parte de trás da minha cabeça. Desculpe por isso. Eu estava tirando uma soneca. Como não pude participar da luta,
Pensei que era melhor ir para um quarto aleatório e dormir. Eu ia ser um fardo de qualquer maneira. Silêncio. Uma vez que minhas palavras desapareceram, fui recebido com silêncio total. Mesmo que ele não estivesse presente no momento, eu podia imaginar vividamente Wayland abrindo e fechando a boca, sem palavras, tentando encontrar as palavras certas para dizer. Pode ter parecido divertido para um espectador, mas eu estava me sentindo um pouco culpado. Só um pouco. O silêncio continuou por um breve momento antes de Wayland repetir. Um cochilo. Você acabou de dizer que estava tirando uma soneca. Sua voz estava cheia de incredulidade. Como se ele não pudesse compreender o que acabei de dizer. Sendo o cara legal que eu era, balancei a cabeça para confirmar minhas palavras anteriores, mesmo que ele não pudesse ver. Sim, foi exatamente o que eu disse. Tirei uma soneca. Você, lutando para encontrar as palavras certas para dizer, Wayland se atrapalhou antes de finalmente desistir, deixando escapar um suspiro longo e exausto. O que devo fazer com você? Se não fosse pelo fato de eu não ter a menor ideia de onde você está, eu já teria te estrangulado até a morte. Isso é um pouco duro, não? Eu só estava tirando uma pequena soneca. Não acho que justifique ser estrangulado. Você sabe o que? Desisto. Onde você está? Envie-nos as suas coordenadas. Enviaremos alguém para o ir buscar. Claro. Me dê um segundo. Abaixando a cabeça e verificando as coordenadas da sala com auxílio de um pequeno aparelho, rapidamente enviei ao Wayland a localização do local. Assim que enviei a mensagem, abaixando a mão para olhar para o dispositivo de comunicação, perguntei, você recebeu? Me dê um momento. Sim. Entendi. Ótimo. Precisa de mais alguma coisa de mim? Apoiando-me na lateral da parede, mais uma vez deslizei para baixo e apoiei minha mão sobre o joelho. Não precisamos de mais nada, apenas fique longe de problemas. Seguiu-se uma breve pausa. Depois de alguns segundos, em um sussurro baixo, Wayland disse, E obrigado por seu trabalho duro. Se não fosse por sua ajuda, a guerra nunca teria acabado. Sem problemas. Não como se eu tivesse feito tudo sozinho. Eu disse cansadamente, fechando os olhos. Depois de verificar a hora, percebi que havia dormido apenas 3 horas no total. Isso claramente não era suficiente, pois minha mente ainda estava bastante grogue. Vou desligar agora. Em breve, alguém deve vir buscá-lo. Assim que baterem na porta, abra, ok? Claro. Claro. Eu respondi, meus olhos ardendo levemente pela falta de sono. Vejo você em breve. Bom trabalho. MHM. Você também. Essas foram as últimas palavras que eu disse antes de desligar o dispositivo de comunicação, e minhas pálpebras lentamente se fecharam. Após os eventos do inferno, a guerra furiosa que ocorreu nas paredes externas de Enolu parou quando os demônios pararam seu ataque e recuaram. Embora muitos não soubessem o que havia acontecido, uma vez que Gervis, ao lado dos outros, voltou e anunciou o fim da guerra, todos na cidade se alegraram enquanto os cidadãos e guerreiros se deleitavam em uma atmosfera alegre. Um ponto de preocupação era o fato de os demônios ainda não terem recuado totalmente, mas terem parado de atacar e até dar sinais de desistência não passou despercebido pelos anões, que se alegraram ruidosamente. Os bares e tabernas estavam cheios de anões, orques e até elfos enquanto conversavam alegremente entre si. Ficou claro que a guerra, embora trouxesse muito sofrimento, também fortalecerá os laços daqueles que dela participaram. Todos eles se mantinham em alta consideração. Sentados dentro de uma taverna particular em Enolur, em uma mesa redonda, estavam 6 figuras encapuzadas em preto. Então você está dizendo que em seu caminho para o sistema de amortecimento você encontrou uma senhora Durgan, e ela ainda está viva. Uma das figuras encapuzadas falou em estado de choque, seu corpo tremendo ligeiramente. O que você fez com ela? Você contou aos outros sobre ela? Ou só vocês sabem? A figura encapuzada perguntou, seu tom contendo uma grande profundidade de solenidade. Nós não éramos os únicos presentes naquela época, já que outro anão nos escoltou até o local que você nos enviou. Foi também onde a encontramos. Mas sua condição parecia bastante crítica. Ela parecia estar à beira da morte quando nós encontrei ela. Qual era a posição do Duergar? A figura encapuzada perguntou. Seu tom sério fez a atmosfera na mesa ficar sombria. Se não me lembro mal, ela era classificada como S. Seus ferimentos eram bastante sérios. Entendo. A figura encapuzada murmurou com uma carranca complexa em seu rosto. Ele levantou um pouco o rosto, revelando as feições de um jovem de olhos azuis pálidos que lembravam o oceano. Era Ren. Ele estava sentado com seus membros da caixa. Ava, En, Leopold, Smalsnak e Rian. O Duergar de quem eles estavam falando provavelmente era Durara,
Aquele que matou o Truque. Lembrando-se dessa informação, o rosto de Ren palideceu ligeiramente, mas ele foi capaz de se recompor rapidamente. Virando-se para olhar para os outros na mesa, Ren redigiu cuidadosamente sua resposta. Ela é extremamente perigosa. Você deve ser extremamente cuidadoso com ela. Na verdade, você já conteve a mana dela? Não se preocupe, não somos tão estúpidos. Mas, ao que parece, suas preocupações eram desnecessárias, pois Leopold e os outros lhe deram a confirmação de que realmente a haviam selado. Onde ela está? Ren perguntou. Ela está atualmente presa, graças aos anões, respondeu Em, tomando um pequeno gole da cerveja à sua frente. Ela está trancada. A sobrancelha de Ren levantou um pouco antes de ele se recostar na cadeira. Acariciando seu queixo, Ren tinha um olhar pensativo em seu rosto. Curioso para saber o que ele estava pensando, Smalsnak abriu a boca, decidindo perguntar diretamente. Ele teve uma premonição sinistra. No que você está pensando tanto? Você não pode ser. Não pode ser o quê? Ren perguntou, levantando a cabeça, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. Muito familiarizado com o sorriso, Smalsnak ergueu as mãos e as balançou em pânico. Você? Não. Eu sou contra. O que quer que esteja planejando, eu sou totalmente contra. O que há de errado, pequena cobra? Ren perguntou, seu sorriso só crescendo. O que há com você? Do que você está falando? Os outros, ou para ser mais preciso, Leopold e Em, ficaram confusos com a súbita explosão de Smalsnak. Erguendo a mão e apontando na direção do rosto de Ren, Smalsnak ergueu a voz. Você vê aquele sorriso malicioso ali? Não. Bem, eu já vi isso muitas vezes. Sempre que ele sorri assim, você deve saber que nada de bom virá. Confie em mim. Eu experimentei isso muitas vezes para você imagine. Ouvindo as palavras de Smalsnak, Ren inocentemente inclinou a cabeça. Do que você está falando, Smalsnak? Assim que ele disse essas palavras, os cantos de sua boca se moveram ligeiramente para cima. Isso não passou despercebido por Smalsnak. Ele deu um tapa na mesa e mais uma vez apontou o dedo na direção de Ren. Está vendo? Aquele sorriso malicioso ali. É o sorriso malicioso de um demônio. O diabo. Eu digo. TSK. Estalando a língua, Ren virou a cabeça e murmurou baixinho. Relaxe, Smalsnak. Não estou planejando fazer nada do que você está pensando ainda. Ainda. Eu não gosto desse ainda. Você está me dizendo que está planejando algo mais tarde. Smalsnak murmurou em pânico, sua pele empalidecendo. Apenas relembrar os eventos do passado fez o corpo de Smalsnak tremer. Franzindo ligeiramente a testa, Ren olhou brevemente na direção de Smalsnak e não respondeu. Como eu estava dizendo, não terei tempo para fazer nenhuma loucura. Oh, meu Deus, salve-me. Smalsnak juntou as mãos e olhou para o teto, rezando fervorosamente. O que eu fiz para merecer isso? Dando uma olhada em Smalsnak pelo canto dos olhos, Ren fez uma pausa e balançou a cabeça secretamente. Eu sou tão ruim assim? Ele realmente não conseguia entender de onde Smalsnak estava vindo. Embora ele tenha feito algumas coisas malucas, funcionou na maioria das vezes. Ele estava apenas exagerando, em sua opinião. De qualquer forma, como eu estava dizendo, nós vamos estar presentes na cerimônia de luto amanhã, e dentro de 2 semanas. Uma vez que eles terminaram o luto, os anciãos nos convidaram junto com Alan e os outros para comemorar nossas conquistas. Ponto. Inclinando-se ligeiramente para frente e beliscando os dedos, Ren olhou para todos nos olhos e disse suavemente, você sabe o que quero dizer, certo? Ponto. As sobrancelhas de todos se contraíram enquanto olhavam para Ren. Todos eles entenderam o que ele insinuou. Eles tiveram que admitir, eles também foram tentados pelas próximas recompensas. Mas para ser tão direto e sobre isso, apenas Ren poderia fazê-lo. Enquanto os outros olhavam para ele com nojo, Ren tomou um gole de sua cerveja. Ugh! Mas no momento em que seus lábios tocaram a cerveja, seu rosto se contorceu. Ugh! É tão amargo. O que você espera? Smalsnak disse, tomando um grande gole da cerveja em suas mãos. Um olhar estranho apareceu em seu rosto quando ele olhou para Ren oposto a ele. Fazia 1 hora desde que Ren entrou na taverna, e ele mal bebeu a cerveja. Ele continuou tentando, mas o resultado era sempre o mesmo. Seu rosto se contorcendo, e então ele resmungando sobre como sua bebida era amarga. Irritado com os olhares vindos dos outros, Ren levantou-se e olhou levemente para eles. Bem, tanto faz. Vocês mesmos façam. Eu parei de beber. Vou descansar um pouco mais. Embora alguns dias tivessem se passado desde que a guerra havia acabado, Ren ainda estava cansado. Na verdade, agora que ele pensou sobre isso, ele não teve nenhum único momento de descanso depois de escapar do monólito, pois foi repetidamente arrastado para situações complicadas.
Agora que a situação na cidade havia se acalmado, Ren planejava usar esse tempo de forma produtiva. E isso foi descansando o máximo que pôde. Ele mereceu um pouco de descanso. Capítulo 366. Recompensas. 1. Me olhando no espelho e ajeitando minha gravata, me virei para olhar para Wailan, que estava ao meu lado. Ele também se olhava no espelho, vestindo um terno, amarrando meu cabelo para trás com uma braçadeira. Eu murmurei em aborrecimento. Porque eu tenho que usar um terno? Não é como se os anões também usem ternos. Porque estamos prestes a participar de um banquete com os líderes anões. É costume vestir-se bem em um evento tão importante. Wailan respondeu de volta, arrumando seu cabelo com cuidado, apertando os olhos e olhando para sua figura de onde eu estava. Não consegui esconder meu ciúme. Suspiro. Essa é a diferença em nossos genes. Quão alto deve ser o charme dele para parecer assim na idade dele? Wailan provavelmente estava na casa dos 50, mas não parecia ter mais de 20. Seu queixo perfeito, que contrastava perfeitamente com seu rosto e corpo, me fez sentir vergonha de mim mesmo. Bem, não tanto na verdade. Acariciando meu queixo e me olhando no espelho, meus pensamentos anteriores pararam. Ao me olhar no espelho, devo dizer, eu mesma parecia bastante charmosa. Tendo assinado um contrato com Angélica, que costumava ser a matriarca da tribo Charme, uma subsidiária do clã Charme, meu charme aumentou bastante. Estava agora na faixa de classificação. Praticamente minha estatística mais alta no momento. Do mais baixo para agora o mais alto. Não era uma situação bastante irônica. Dito isso, como eu estava usando uma máscara durante todo o calvário no inferno, não consegui dar uma boa olhada no meu rosto até a última semana e meia, quando tudo acabou. E eu realmente tenho que dizer, meu aumento de charme realmente fez a diferença. Eu quase poderia rivalizar com Jin e Kevin em termos de aparência. Você não está olhando para si mesmo um pouco demais? Tirando-me dos meus pensamentos, senti a mão grande de Wailan descansar no meu ombro enquanto ele olhava para mim no espelho à minha frente. Examinando meu rosto cuidadosamente, ele mostrou um olhar impressionado. Tenho que dizer, você realmente parece muito melhor agora do que antes. Você está quase irreconhecível. Você está exagerando. Eu respondi, meus olhos semicerrados para me ver melhor no espelho. Embora eu realmente pareça um pouco melhor, ainda me pareço com o antigo eu. Fundamentalmente, tudo o que aconteceu foi que minha pele ficou mais lisa e todas as cicatrizes anteriores que eu tinha no rosto desapareceram completamente. Enquanto eu pensava, inclinando-me para frente, Wailan tocou seu queixo antes de balançar a cabeça. Não vejo nenhuma semelhança. Você pode muito bem ter feito uma cirurgia plástica. Ponto. Minha boca abriu e fechou várias vezes enquanto eu tinha dificuldade em me impedir de lançar o máximo de maldições possível. Wailan de repente começou a rir, divertido com a minha reação. Smack, dando-me um tapinha nas costas, ele me consolou. Não se preocupe, estou apenas brincando. Você só parecia um pouco rígido. Queria ajudá-lo a relaxar um pouco. Realmente? Eu perguntei, levantando minha sobrancelha. Ele realmente estava apenas tentando me animar. Eu estava um pouco cético em relação às suas palavras, já que não estava nem um pouco nervoso. Mas bem, era o pensamento que contava. Mas parecia que eu havia sido enganado novamente quando Wailan sorriu e balançou a cabeça. Estava brincando. Você acha que alguém que não tem escrúpulos em se infiltrar no quartel-general do inferno ficará nervoso com um banquete? Você, apontando minha mão na direção de Wailan, que estava se divertindo rindo de mim, balancei meu dedo várias vezes. Eu finalmente entendi. O mistério foi resolvido. Eu disse em voz alta. Minhas proteções despertaram o interesse de Wailan quando ele parou de rir e perguntou. Conseguir o quê? Eu finalmente entendi de onde Emma tirou sua irritação. Foi você. Você é tão irritante quanto ela. O que você quer dizer com isso? Wailan perguntou, aparentemente ofendido pelo fato de eu ter chamado sua filha de irritante. Mas eu não me importava. Levantando minha mão e apontando para ele, eu continuei. Encare a verdade, Wailan. Ela é um produto que você criou. Você deveria saber muito bem como é o personagem dela. Não vá muito longe, Ren. Wailan fingiu olhar na minha direção. Você está chamando minha filha de chata. O que você vai fazer sobre isso? Eu respondi de volta, estufando meu peito. Agora, pare com as piadas. Estamos prestes a participar do banquete. Quando as coisas estavam prestes a esquentar, entrando no vestiário estava Douglas, que apenas balançou a cabeça para nós dois. Ele não estava bravo nem nada, pois obviamente sabia que Wailan e eu estávamos apenas brincando, mas seus olhos ainda continham um leve traço de desamparo. Vocês estão perdendo muito tempo conversando. Precisamos ir nos próximos minutos.
para não causar uma má impressão aos anões. Douglas disse, verificando em seu pulso onde um belo relógio descansava. Droga. Vestindo um belo terno cinza, que delineava perfeitamente seu corpo. Fiquei surpreso com o quão lustroso Douglas realmente era. Como ele geralmente usava roupas largas, eu não conseguia perceber o quão em forma ele realmente estava. Mas Douglas estava em forma, pois seu terno exibia perfeitamente como seu corpo era definido. Especialmente seus ombros, que eram extremamente largos. Enquanto eu olhava para suas roupas, virando-me para o Aylan, Douglas disse: nós estaremos saindo nos próximos minutos. Arrume seu cabelo e desça. Então, virando a cabeça para me encarar, os olhos de Douglas pararam na área do meu pescoço. Ou, para ser mais preciso, onde estava minha gravata. Levantando a mão e apontados para ela, ele perguntou: você precisa de ajuda com isso? No momento em que ele disse essas palavras, meu corpo congelou. Abaixando minha cabeça e olhando para minha gravata, eu olhei para Douglas e acenei com a cabeça. Sim, por favor. Esta foi provavelmente a segunda ou terceira vez que usei um terno e, bem, ainda não conseguia amarrar minha gravata corretamente. Sempre acabava quase me estrangulando. Era estranho. De todas as coisas que eu poderia fazer, amarrar uma gravata não era uma delas. Eu provavelmente deveria gastar algum tempo aprendendo isso. Provavelmente levaria apenas alguns minutos para aprender, mas nunca esteve na minha lista de prioridades de coisas que eu tinha que fazer. Com um sorriso suave no rosto, lembrando um tio amigo da vizinhança, Douglas acenou para que eu fosse até ele. Tudo bem. Venha o que? Obrigado. Agradecendo a Douglas, fui até ele, que lentamente agarrou minha gravata e começou a dar o nó. Isso parece uma cena estranhamente familiar. Enquanto Douglas amarrava minha gravata, minhas sobrancelhas franziram ligeiramente quando uma velha memória começou a ressurgir dentro da minha mente. Foi logo após o banquete depois que derrotei Tybalt. Fora da mansão, cansado, sentado em um banco sem que eu soubesse, caí em um leve transe enquanto relembrava o passado. Feito. Já foi só depois que ouvi as palavras de Douglas que saí de lá. Virando meu corpo ligeiramente, Douglas apontou para meu reflexo no espelho. Pronto. Tudo pronto. O que você acha? Com minha gravata agora feita e um terno que delineava perfeitamente o meu corpo, eu tinha que admitir, eu parecia muito bem. Virando a cabeça, agradeci a Douglas. Eu gosto. Obrigado. Sorrindo suavemente, Douglas me deu um tapinha no ombro antes de se virar e sair da sala. Você parece muito melhor agora. Vamos indo. Tudo bem. Arrumando um pouco o colarinho e o cabelo, me virei e segui Douglas para fora da sala. O banquete foi realizado em um local separado do Conselho de Anciãos, dentro de um grande prédio próximo ao centro da cidade. Segundo Aylan e Douglas, este foi um banquete exclusivo para homenagear aqueles que participaram da guerra e contribuíram. Em outras palavras, foi a cerimônia de premiação. Foi onde nossas contribuições foram anunciadas e nossas recompensas foram entregues. Se eu tivesse que ser honesto, eu estava muito animado com essa parte. Agora que tudo acabou, finalmente chegou a hora de colher os frutos da minha luta. Eu já tinha algo em mente. Depois de refletir sobre isso na última semana e meia, pensei que tinha feito um bom pedido. Sentado dentro de uma pequena carruagem que na verdade era um artefato, virei-me para encarar Douglas e o Aylan, que estavam sentados ao meu lado. Vocês têm certeza de que disseram a eles que eu assinei um contrato com um demônio? O fato de que minha mãe estava contaminada com energia demoníaca não era algo que eu pudesse esconder dos olhos curiosos dos anciões. Eles podem não ter sido capazes de dizer no inferno, foram capazes, mas porque estavam ocupados tentando lutar contra os Duergars, eles ignoraram isso. Mas agora que eu estava indo para o banquete, não havia como eles não perceber. Eu não queria que nenhum drama desnecessário surgisse por causa do contrato demoníaco que eu havia assinado com Angelica. Afinal, eu não queria enfrentar uma situação semelhante que aconteceu no domínio humano, onde fui forçado a sair devido a algumas circunstâncias especiais. Só de lembrar me deprimia. Porque o mundo não poderia me dar um tempo. Felizmente, parecia que minhas preocupações eram infundadas quando Douglas balançou a cabeça. Não se preocupe. Randur já cuidou desse assunto. Você pode vir sem problemas. Todos já foram informados sobre você. Apenas relaxe e aproveite o pequeno banquete. Bem, contanto que isso fosse resolvido, eu realmente não precisava me preocupar com mais nada. Apoiando meu cotovelo ao lado da carruagem e olhando para a cidade animada, meus ombros relaxaram um pouco. Eu realmente quero ir para casa. Eu pensei enquanto olhava para as ruas de Inlour. Eu realmente queria voltar e conhecer meus pais.
Kevin e os outros. Mas eu também sabia que não poderia fazer isso no momento. Havia muitas coisas que eu ainda precisava fazer. Eu primeiro precisava remover o chip dentro da minha cabeça. Sem ele removido, eu não poderia voltar, pois o Monolith sempre me perseguiria. Depois disso, tive que forjar minha espada da qual Malville estava cuidando e, por último, esperar que os demônios recuassem completamente antes mesmo de pensar em sair de Enolor. Embora tivéssemos vencido a guerra, eles ainda não haviam recuado totalmente. Ainda não conseguimos sair. Se a conferência estiver acontecendo, talvez eu os encontre lá. Embora eu não tivesse certeza se a conferência ainda seria uma coisa, quando eu terminasse com todas as coisas que acabei de listar, seria a hora da conferência começar e também a hora em que eu finalmente reunir-se com os outros. Estava aqui. Antes que eu percebesse, como eu estava no meio dos meus pensamentos, 10 minutos se passaram e a carruagem logo parou em frente a um prédio alto e elegante. Ciclanque, com as portas se abrindo automaticamente, desci lentamente da carruagem e respirei fundo o ar fresco de Enlour. Poderíamos estar dentro de uma montanha, mas o ar aqui era tão limpo quanto do lado de fora. A única coisa diferente era o cheiro, pois um leve cheiro que lembrava o de ferro pairava no ar enquanto viajava pelas narinas do meu nariz, enquanto eu respirava fundo. O cheiro costumava ser algo que eu não gostava, mas agora que estava na cidade há mais de um mês, agora era um cheiro que agora associava à cidade. Dando um passo para fora da carruagem, Douglas olhou para trás, em minha direção com um sorriso no rosto. Vamos. Certifique-se de causar uma boa impressão neles. Eu sei. Assentindo, eu segui atrás dele. 367 recompensas. 2. No momento em que entrei no corredor, uma luz forte invadiu meus olhos, levando-me a cobri-los com a mão. Levando alguns segundos para me ajustar à luz, abaixando a mão, a primeira coisa que vi foi uma mesa enorme que se estendia até o outro lado do salão. Sentados ao longo da mesa estavam os representantes de cada raça, bem como os anões anciãos. Eles estavam todos misturados e não havia arranjos de assentos específicos. Isso trouxe uma atmosfera agradável, pois todas as raças se misturaram. No momento em que entramos no salão, todos os olhos estavam sobre nós. Enquanto Douglas sorria gentilmente para os outros, Wayland, que estava ao meu lado, sussurrou com uma voz suave: parece que somos os últimos a chegar. Sim. O fato de haver apenas 3 lugares vazios não passou despercebido por nós. Percebemos que nosso grupo era o último a chegar. Humanos, vocês finalmente chegaram. Mas, felizmente, os outros não pareceram se importar com isso, pois Jervis se levantou e nos recebeu calorosamente no salão. Ele apontou para os assentos perto dele. Venha, venha. Reservei lugares só para você. Obrigado. Abaixando a cabeça, Douglas não fez cerimônia e caminhou em direção aos assentos que Jervis havia apontado. Naturalmente, eu o segui. Enquanto caminhávamos em direção aos nossos assentos, com o canto dos olhos, avistei uma figura familiar. Aquele não é Malville. Sentado ao lado de seu discípulo, Malville tomava um gole de sua bebida. Ao me ver olhando para o lado dele, ele ergueu o copo um pouco antes de voltar sua atenção para a bebida. Sorrindo de volta para ele, logo chegamos aos nossos lugares. Logo em seguida, de pé, Jervis nos cumprimentou calorosamente. Eu gostaria de agradecer a vocês, humanos, por terem vindo. É uma honra, respondeu Douglas educadamente. Sua resposta fez Jervis rir alto enquanto lhe dava tapinhos nas costas. Bem, ele tentou, mas acabou dando um tapinha na coxa. Ah, não há necessidade de ser tão educado. Seu pessoal fez grandes contribuições ao lado de John Nuke. Fazendo uma pausa, Jervis apertou os olhos antes de olhar para um assento não tão distante, sua voz se transformando em um sussurro baixo. E aquele cara? Sua voz continha indícios de raiva e amargura. O cara a quem ele estava se referindo não era outro senão Randur, que balançou a cabeça impotente. Ficou claro que ele ainda não havia superado o que havia acontecido há um tempo atrás, lá no inferno. Sente-se para que possamos começar a comer. Com isso dito e feito, Jervis gesticulou para que nos sentássemos enquanto ele próprio se sentava. Por respeito, tínhamos permanecido de pé até então. Seguindo seu exemplo, todos nos sentamos em nossos lugares. Assim que o fizemos, Jervis olhou para todos os presentes no corredor antes de tossir levemente e levantar a voz. Posso ter a atenção de todos por um momento. Com suas palavras, o silêncio envolveu o salão. Ficou claro que, a julgar pela forma como todos paravam de falar quando ele falava, Jervis era muito respeitado por todos os presentes. Obrigado. No momento em que o silêncio envolveu o salão, Jervis sorriu. Olhando para todos mais uma vez, após um breve momento de silêncio, Jervis começou a falar. Se eu tivesse que ser honesto com todos vocês, no início da guerra,
Não estava otimista sobre nossas chances. Sua voz era suave, mas cada palavra que saía de sua boca chegava aos ouvidos de todos os presentes no salão. Achei que, devido às nossas capacidades atuais, não seríamos capazes de derrotar os demônios. Também tínhamos que nos preocupar com ataques externos e internos. Nossas chances eram pequenas. Ele fez uma pausa, deixando que as suas palavras fossem absorvidas. Seus olhos estavam levemente emocionados. Gervis olhou para cada indivíduo presente no corredor. Naquele momento, parecia que ele estava relembrando o passado, pensando naqueles que não estavam mais aqui. Então, abaixando ligeiramente a cabeça, agradeceu a todos. E quando estou dizendo que estou realmente grato por sua ajuda, quero dizer isso. Se não fosse pelo que vocês fizeram, nunca teríamos sido capazes de vencer a guerra. Seja anões, ou qualquer outra raça que você é, no momento em que lutamos juntos, essas coisas não importavam mais. E tudo o que posso dizer é que nós, os anões de Enolur, somos extremamente gratos pelo que você fez por nós. Assim que suas palavras desapareceram, comecei a bater palmas. Palmas, palmas. Mas assim que eu estava batendo palmas, levantando minha cabeça, notei que todos no corredor me olhavam de maneira estranha. Bater palmas é uma coisa humana. Foi só depois do lembrete de Wailan que percebi meu erro. Uma pessoa comum poderia morrer de vergonha aqui, mas, felizmente, minha pele agora estava grossa. Estendendo minha mão e pegando a bebida na minha frente, tomei um gole suave e sutil. Virando minha cabeça para encarar Gervis, levantei minha xícara e fiz um brinde a ele. É uma coisa boa. Não foi. Realmente não era. Era quase tão ruim quanto a cerveja na taverna. Mas de alguma forma consegui manter o rosto sério enquanto dizia essas palavras. Olhando para mim por um breve momento, Gervis sorriu. Voltando sua atenção para os outros, ele mais uma vez começou a falar. Dito isso, eu também gostaria de agradecer especialmente a algumas pessoas. Gervis então apontou em nossa direção. Como muitos de vocês provavelmente já sabem, a única razão pela qual fomos capazes de vencer esta guerra foi por causa das contribuições de certos indivíduos que estão sentados entre nós. Dos indivíduos, gostaria de agradecer a estes 3 humanos aqui, Douglas, Wailan e Ren. Virando a cabeça, os olhos de Gervis pararam em Jonuk e Randur. Graças ao intrincado plano que formularam com Jonuk e Randur, eles se infiltraram no quartel-general principal do inferno e criaram uma oportunidade para acabarmos com a guerra. Por isso, pretendo recompensar cada indivíduo presente. As palavras de Gervis não causaram nenhum reboliço, pois todos os presentes as aceitaram calmamente. É claro que eu estava empolgado com a perspectiva de receber uma recompensa, mas não demonstrei isso externamente. Agora, depois de pensar sobre isso por um longo tempo, decidi recompensar Jonuk e Randur, concedendo-lhes o mais alto nível de autoridade, perdendo apenas para o Metropolis Keeper. Instantaneamente, todos os anões na sala arregalaram os olhos em choque. Antes de deixar os outros expressarem suas opiniões, Gervis levantou a mão e os cortou. Minha decisão é final. Eles fizeram contribuições suficientes para merecer sua recompensa atual. Se você acha que isso é injusto, faça algo do calibre deles antes de falar comigo. Todos os anões que já haviam tentado expressar sua oposição pararam e se sentaram. Examinando a multidão com os olhos, Gervis virou-se para nossa direção. Ele então estendeu a mão para chamar a atenção para nós. Em relação a vocês, humanos, em vez de eu dar uma recompensa pessoalmente, prefiro pedir o que vocês querem. Como não sei exatamente o que vocês querem, prefiro perguntar diretamente. Assim que terminou suas palavras, Gervis olhou para Douglas diretamente nos olhos. Enquanto Gervis olhava diretamente para ele, Douglas olhou para a direita, onde Wailan estava sentado. Olhando um para o outro por um breve momento, ambos concordaram com a cabeça antes de Douglas abrir a boca para falar. Para alguém da minha idade e nível, não há muitas recompensas que me intrigam. Compreensível, Gervis murmurou ao ouvir suas palavras. Como ambos eram figuras poderosas, eles entenderam que uma vez que alguém atingia um certo nível, poucas coisas atraíam sua atenção. Ainda assim, eu insisto que você peça algo de nós. Iríamos parecer ingratos se não lhe dermos nada por toda a ajuda que você nos deu. Com um leve aceno de cabeça, Douglas redigiu sua próxima frase com cuidado. Então, gostaria que você considerasse a possibilidade de trabalhar junto com a humanidade. No momento em que suas palavras desapareceram, o salão foi envolto em silêncio. As sobrancelhas de Gervis franziram em pensamento. Tocar, tocar, tocar. Batendo na mesa com o dedo, sua voz profunda respondeu por todo o salão. O que você quer dizer com isso? Elaborar um pouco mais. Imperturbável pela mudança repentina de humor, Douglas continuou. Não me interpretem mal.
Não estou pedindo para você se aliar aos humanos imediatamente. Só estou pedindo que considere a possibilidade. Temos o mesmo oponente. Então você sabe que estamos do seu lado. Com as sobrancelhas franzidas, Gervis apoiou o cotovelo na mesa e apoiou o rosto com a mão. Se escolhermos nos aliar com a humanidade, primeiro precisaríamos conversar com os outros membros da aliança. E, não apenas isso, mas também precisaríamos fornecer a vocês recursos para que possam alcançar nosso nível atual porque francamente, vocês ainda estão bastante fracos. Nós sabemos, Douglas respondeu calmamente, mas você viu quanto crescemos desde que vocês chegaram. Sem a sua ajuda, se você escolher apoiar a humanidade, tenho certeza que será benéfico para a facção fantasia a longo prazo. O silêncio uma vez mais desceu sobre o salão enquanto Gervis acariciava sua longa barba. Durante o minuto seguinte, Gervis não disse uma palavra e, naturalmente, o mesmo não aconteceu com as outras pessoas presentes na sala. Depois de um tempo, olhando para Douglas, Gervis disse cuidadosamente: ok, vou pensar um pouco. O que você fez por nós é como salvar a vida de milhões de anões. Só pareceria ingrato se recusar. Desviando sua atenção de Douglas, Gervis olhou para as pessoas na sala e anunciou: assim que a situação se acalmar para os outros dois membros da aliança, proporei a admissão da humanidade em nossa aliança. Uma vez que suas palavras desapareceram, uma miríade de expressões diferentes apareceu nos rostos das pessoas presentes, mas ninguém discordou. Todos sabiam que as palavras anteriores de Douglas continham verdade. Desde a chegada das outras raças, a humanidade realmente evoluiu para uma potência de médio a grande porte. Com mais alguns anos, eles sem dúvida se tornariam ainda mais fortes. Obrigado, é tudo o que estou pedindo, respondeu Douglas, um grande sorriso finalmente revelado em seu rosto envelhecido. É o mínimo que podemos fazer, respondeu Gervis com um leve sorriso. Então, ele voltou sua atenção para mim. E você, humano? Ouvi dizer que você fez uma grande contribuição. O que você gostaria de recompensa? É isso. No momento em que ele me fez essa pergunta, sentando-me ereta, eu cuidadosamente formulei minhas próximas palavras. Bem, meu pedido é muito mais simples. Gostaria de selecionar uma habilidade, se possível. Depois de muita consideração, achei que essa era a recompensa mais adequada. Eu poderia ter pedido um artefato, mas como eu vi-o trabalhando em minha espada, não achei necessário. Além disso, eu ainda tinha muitos artefatos que obtive dos duergars que matei no inferno. Embora a maioria deles fosse inútil, pois exigiam energia demoníaca para funcionar, eles ainda poderiam valer muito se vendidos no mercado negro. Também pensei em tentar obter um manual marcial, mas então lembrei que esses só poderiam ser encontrados no domínio humano. Então, no final, não tive escolha a não ser escolher uma habilidade. Não que eu fosse contra, pois as habilidades eram extremamente raras. Na verdade, eles eram muito mais valiosos do que qualquer manual ou artefato. Havia outra recompensa que eu queria, mas, bem, agora não era o momento certo para pedir. Então, você quer uma habilidade? A voz de Gervis soou em meus ouvidos, tirando-me de meus pensamentos. Encontrando seus olhos com os meus, eu balancei a cabeça. Sim. Depois disso, um silêncio sutil se seguiu antes que Gervis assentisse de volta. Ok, isso é possível. 368 recompensas. 3. Muito bem, você terá permissão para obter acesso ao nosso tesouro para escolher qualquer habilidade que desejar, disse Gervis. Então, fazendo uma pausa, ele me olhou diretamente nos olhos e disse solenemente: mas eu te aviso, não seja muito ganancioso. Quando alguém deve escolher uma habilidade, deve-se escolher uma habilidade próxima ao seu nível. Se você escolher uma habilidade que está muito acima do seu nível, isso destruirá seu corpo. Então tome cuidado. Eu entendo. Eu respondi com um aceno sutil. O que Gervis disse não estava errado. A única razão pela qual Jin e os outros não tinham habilidades extremamente poderosas que estavam muito acima de seu nível de classificação em relação ao histórico era exatamente por causa desse problema. Seus corpos imaturos não podiam conter o poder da habilidade. Na maioria das vezes eles acabavam sofrendo consequências extremas. Como tal, era preciso ter cuidado ao escolher uma habilidade. Estou feliz que você saiba. Sorrindo de satisfação, Gervis se virou para olhar os outros no corredor e ergueu sua xícara. Agora então, já que terminamos com tudo isso, é hora de comemorarmos nossa vitória. Saúde, saúde. Todos responderam de volta, levantando seus copos em comemoração. E assim, pelas próximas horas, todos se deliciaram com a deliciosa comida na mesa. Eu também festejava como nunca antes enquanto experimentava toda a comida na mesa. Deve-se notar que a comida era feita cozinhando animais especiais. Eles não eram simples bestas,
mas ferozes e poderosos selvagens que tinham que ser caçados de antemão. A carne não apenas continha mana, mas também tinha efeitos adicionais para ajudar o corpo a se recuperar mais rapidamente. A cada mordida que dava, sentia-me cada vez mais revigorado. O sentimento parecia eufórico para mim. Já que é grátis, eu também posso. Sem me segurar, me empanturrei com o máximo de comida possível, para a grande vergonha de Douglas e Wayland. Mas eu não me importava. Ao contrário deles, eu ainda estava em minha fase de crescimento. Foi só depois que meu estômago não aguentou mais comida que finalmente parei. Acho que comi demais, murmurei enquanto me recostava na cadeira e esfregava minha barriga, que agora estava ligeiramente saliente. O arrependimento lentamente começou a se infiltrar. Eu tinha comido tanto que parecia que poderia explodir a qualquer momento. Além disso, eu também estava lentamente começando a sentir sono. Felizmente, quando terminei de comer, o banquete já havia terminado e todos voltaram lentamente para suas residências. Seguindo Douglas e Wayland para fora, eu também me preparei para sair do corredor. Mas antes que eu pudesse sair, alguém puxou minha calça. Abaixando minha cabeça, vi Jervis olhando para mim de baixo. Ele estava aqui para me lembrar do meu pedido anterior. Eu falei com Randur e ele vai trazer você para o tesouro amanhã de manhã. Vá descansar um pouco. No momento em que ele mencionou as palavras tesouro, minha mente ficou sóbria bem rápido e eu balancei a cabeça. Eu entendo. Estarei de pé logo de manhã. Isso é bom. Tenha um bom descanso. Obrigado. Abaixando a cabeça para agradecer a Jervis, corri para alcançar Douglas e Wayland, que já haviam saído do corredor. Assim, a cerimônia de recompensa chegou ao fim. No dia seguinte, esperando do lado de fora da minha residência, soltei um longo bocejo exausto. Depois de voltar do banquete ontem à noite, adormeci quase imediatamente. Eu dormi como um tronco. Honestamente, se não fosse pelo fato de estar tão empolgado com minha recompensa, provavelmente não teria saído da cama. Você já está de pé? Surpreendendo-me fora dos meus pensamentos era uma voz familiar. Virando minha cabeça na direção de onde a voz soou, avistei Randur à distância. Você está finalmente aqui. O que você quer dizer com finalmente? Cheguei na hora certa. Randur respondeu, tirando um pequeno item parecido com um relógio de bolso e verificando a hora. Na verdade, estou alguns minutos adiantado. Bem, para mim, finalmente, desde que esperei por esse momento há cerca de um mês. Eu respondi de volta, caminhando até ele. Um mês? É muito tempo. Você estava tão confiante no plano funcionando. Na verdade não, mas serviu como uma boa motivação para garantir que o plano fosse um sucesso. Isso é muito inteligente. Randur respondeu, coçando o queixo. Então, virando-se, ele acenou para que eu o seguisse. Venha. Nosso próximo destino está bastante escondido, então devemos ser extremamente cuidadosos. Sim. Como estávamos indo para o tesouro, que era o local onde todos os equipamentos e itens mais preciosos eram armazenados, o local era fortemente protegido e escondido. Sua seriedade era compreensível. Seguindo silenciosamente Randur por trás, caminhamos pelas ruas de Inlour. Achando o silêncio desconfortável, decidi bater um papo a caminho do tesouro. As barreiras foram colocadas de novo. As que eu derrubei. Sim, Jonucos colocou de volta assim que vencemos o inferno. Eu vejo. Estava um pouco preocupado com essa parte caso os demônios mais uma vez tentassem atacar, mas parecia que eu estava preocupado à toa. Muito provavelmente, Jonuk reativou as barreiras. Como eu apenas desativei as barreiras e nunca as destruí, ele foi capaz de colocá-las de volta em pouco tempo. Isso é bom. Depois disso, continuei a bater papo com Randur a caminho de nosso destino. Em pouco tempo, paramos em frente a um grande portal. Cumprimentando casualmente um guarda-anão que estava de guarda no portal, Randur dirigiu seu portal e começou a configurar suas coordenadas. Olhando para ele por trás, pensei, entendo. Então, para manter a localização do tesouro em segredo, os anões devem ter informado as coordenadas do local apenas para alguns poucos indivíduos selecionados. Lembrou-me do que o inferno fez. Tudo bem, terminei. Foi apenas alguns minutos depois que Randur foi para o portal que, batendo palmas, ele se virou para mim e me indicou para entrar no portal. Já dei as coordenadas. Você entra primeiro. Não podemos deixar que outras pessoas saibam a localização do local. Ok. Dando um passo à frente e cumprimentando o guarda, subi alguns degraus e logo entrei no portal. Vejo você do outro lado. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de minha visão ficar turva e lentamente eu ser envolvido por uma sensação familiar de desconforto. Eu odeio portais. Eu murmurei enquanto dava um passo para fora do portal. Apesar de ter passado por muitos deles,
Ainda odiei a sensação que tive ao tomá-los. Parecia que eu tinha girado em círculos em velocidades extremas. Enjoativo para dizer o mínimo. Que cheiro é esse? Enquanto eu me recuperava, um cheiro rústico pairava no ar, invadindo minhas narinas. Levantando minha cabeça, meus olhos logo pararam em uma enorme porta antiga que ficava à minha frente. No momento, não havia ninguém do lado de fora da porta, mas eu sabia que havia pessoas guardando-a. Eles provavelmente estavam escondidos em algum lugar. É bom, não é? Saindo do portal, Randur olhou para a enorme porta ao longe. Uma sensação de orgulho podia ser sentida em suas palavras quando seus olhos pararam em mim. Sim, eu suavemente respondi de volta. Quanto mais eu olhava para a porta, mais percebia as complexidades ao seu redor. Parecia cada vez mais majestoso para mim. Me siga. Caminhando em direção à porta, Randur tirou um pequeno distintivo de seu espaço dimensional e o colocou dentro de um pequeno soquete no meio da porta. Se clique, com um pequeno clique. Uma vez que o distintivo entrou no soquete, um estrondo suave soou e o chão tremeu. Estrondo. Dei um passo para trás, empurrando-me um pouco para trás. Randur observou enquanto as enormes portas se abriam diante de nós. Como é segredo, não posso contar muito sobre o lugar. Randur disse enquanto entrelaçava as mãos atrás das costas. Tudo o que você precisa saber é que, mesmo que várias fileiras tentassem arrombar a porta, levariam pelo menos um dia para arrombar o local. Isso se todos estivessem atacando com seu ataque mais forte. Bang! Com um pequeno estrondo, as laterais da porta se chocaram contra as paredes, permitindo-me ver o que havia do outro lado da porta. Ponto A. Nenhuma palavra poderia descrever o que senti quando tive um vislumbre do que estava atrás da porta. Eu fiquei sem palavras. Com incontáveis tesouros variando de todos os tipos de artefatos a núcleos e livros de habilidades, cuidadosamente exibidos em toda a enorme sala, meus olhos não puderam deixar de começar a brilhar. Meu coração acelerou lentamente. Parando seus passos ao lado da porta, Randur olhou para mim e disse: "Eu vou esperar por você aqui." Levantando a mão e apontado para a sala, ele continuou: "Você é livre para escolher o que quiser da sala." "Você disse que queria um livro de habilidades, certo?" "Sim." "Então você pode encontrar aqueles ali, bem no final da sala." Ele disse enquanto apontava para o final da sala, no lado direito. "Obrigado." Incapaz de conter minha empolgação, balancei a cabeça a cada uma de suas palavras. Vendo como eu estava animado, Randur suspirou e balançou a cabeça. Ele estava muito familiarizado com esta cena. "Vá, escolha sua habilidade, mas lembre-se, você só pode escolher uma. Não pegue mais do que deveria." A última parte de sua frase foi dita com um tom incrivelmente sério, pois Randur me alertou sobre as consequências de ser muito ganancioso. "Não se preocupe, eu não sou tão estúpido." Eu honestamente respondi de volta, controlando um pouco a minha excitação. Embora tudo fosse tentador, eu não era uma pessoa cega pela ganância. Agradecendo a Randur mais uma vez, eu rapidamente me dirigi na direção que ele havia apontado anteriormente, a direção onde os livros de habilidade estavam localizados. A sala era bastante grande, mais ou menos do tamanho da arena do Loki. Enquanto me dirigia para a seção do livro de habilidades, muitas coisas atraíram minha atenção, mas eu tinha um objetivo claro desde o início. Mesmo que tudo na sala fosse tentador, não deixei que eles me tentassem para longe do que eu realmente precisava. Onde está a seção de habilidades? Eu também deveria verificar a seção de classificação enquanto estou nisso. Em pouco tempo, cheguei ao local apontado por Randur e a primeira coisa que fiz foi procurar todas as habilidades classificadas disponíveis. Também fiquei de olho na seção classificada. Embora eu não fosse capaz de usá-lo imediatamente, no momento em que ultrapassasse a classificação, não deveria ter problemas para aprender uma habilidade classificada. Se eu tivesse que estimaria que dentro de meio ano ou menos eu não teria nenhum problema em passar para a classificação. Eu era classificado no momento, mas isso foi graças ao contrato. Uma vez que isso expirasse, eu voltaria à minha antiga força. Bem, isso era a menos que eu melhorasse durante esse tempo, o que, nesse caso, não regrediria e permaneceria o mesmo. Enquanto eu pensava profundamente, ponderando sobre qual nível de habilidade eu deveria obter, o canto dos meus olhos pegou o lado de uma pequena seção. Uma pequena seção onde apenas alguns livros descansavam, mas a energia que saía de cada livro era palpitante, quase aterrorizante. E se, ao avistar a área, um pensamento perigoso passou pela minha mente. Não, 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 não vamos delirar. Balançando a cabeça, tentei me livrar de todos os pensamentos inúteis da minha cabeça. Aquela seção ali era a seção classificada e, por um breve momento, quase fiquei tentado a ir para lá. Mas depois de pensar racionalmente sobre as coisas,
Abandonei instantaneamente a ideia. Quando eu acabasse quebrando a classificação, pelo menos 5 anos teriam se passado e, enquanto isso, eu poderia ter usado a habilidade que adquiri daqui para melhorar ainda mais minha força. Além disso, na verdade, eu já sabia de uma habilidade classificada que queria. Era muito fraca para obtê-la. Vamos ver o que eles têm. No final, durante a próxima hora, examinei as seções de classificação e classificação, até que finalmente, depois de muito tempo, reduzi minha pesquisa a 2 habilidades. A. Olhos de Jonas. Ao usar essa habilidade, o usuário poderá ver tudo em câmera lenta. Quanto mais mana for usada, mais lento será o tempo em seus olhos. B. Rajada rápida. Ao usar essa habilidade, o usuário poderá exibir uma explosão rápida de velocidade que é 10x a velocidade normal do usuário. O efeito da habilidade durará apenas uma única rajada, com um cooldown de 5 minutos por usuário. Olhando para a descrição das 2 habilidades diante de mim, acariciando meu queixo, eu murmurei: qual devo escolher? 369 recompensas. 4. Esperando na porta do tesouro, Randur virou a cabeça para mim, sentindo meu olhar. Você selecionou sua habilidade? Ele perguntou, apertando os olhos. Sim. Qual é? Eu escolho esta habilidade. Entreguei a Randur o livro de habilidades que havia escolhido. Abaixando a cabeça e olhando para o livro, um olhar surpreso brilhou no rosto de Randur. Olho de Cronos. Sim. Depois de pensar bem, decidi que essa era a habilidade ideal para mim no momento. A explosão rápida foi boa, pois pude ativá-la imediatamente, ao contrário do terceiro movimento do estilo Keiki. Mas o resfriamento de 5 minutos no final foi o que me fez desistir dela. No final, depois de pensar bem nas coisas, o olho de Jonas foi a única opção para mim. Se não estou errado, você ainda está no nível. Isso significa que você não será capaz de aprender essa habilidade até chegar ao nível. Você tem certeza sobre sua decisão? Randur questionou, olhando para a descrição do livro de habilidade em suas mãos. Levantando minha cabeça e encontrando os olhos de Randur, eu balancei a cabeça. Sim, eu vou com isso. Embora eu não pudesse aprender a habilidade imediatamente, não precisava de nenhuma habilidade no momento. Como eu ia ficar em Enolur até que as coisas lá fora se acalmassem e também esperar que Malvil terminasse de forjar minha espada, não fui pressionado pelo tempo. Bem, tudo bem, contanto que você esteja bem com essa decisão. Gervis disse que você pode escolher o que quiser. Agora que você escolheu, vamos voltar. Randur disse, encolhendo os ombros. Dando um passo para fora do tesouro, ele me olhou bem nos olhos e perguntou mais uma vez. Assim que sairmos, você não poderá mudar de ideia. Então vou repetir mais uma vez. Você tem certeza sobre sua decisão? Você realmente quer escolher essa habilidade? Tenho certeza. Eu respondi sem um pingo de hesitação. Essa era a habilidade ideal de que eu precisava e não iria deixá-la escapar apenas por causa de alguns ganhos de curto prazo. Olhando em minha direção por um breve momento, Randur abaixou a cabeça e colocou a palma da mão ao lado da porta. Tudo bem. Acenando para que eu saísse, ele deu um tapinha no emblema que havia colocado anteriormente na parede. Já anotei sua escolha. Agora vou fechar a tesouraria. Assim que suas palavras desapareceram, Randur recuperou o emblema preso na parede e o chão mais uma vez começou a tremer com um estrondo baixo. Estrondo. Saindo do portal com as mãos atrás das costas, Randur olhou para as portas do tesouro se fechando lentamente. Eu gostaria de ter tomado mais. Eu pensei comigo mesmo enquanto olhava para o tesouro atrás de Randur. Era apenas um desejo, mas também sabia que era impossível. Bem, isso era a menos que eu fizesse mais contribuições. Eu deveria estar feliz com o que tenho. A habilidade obviamente não era a única recompensa que recebi de todo o Calvário, mas era a mais preciosa de todas. Agora que havia adquirido a habilidade que queria, era hora de voltar e começar a planejar meu futuro. Devemos ir? Tirando-me dos meus pensamentos foi a voz de Randur. Levantando minha cabeça, pressionei suavemente no chão com meu pé e o segui por trás. Assim, eu finalmente consegui uma nova habilidade. Você escolheu uma habilidade de classificação? Ponto de interrogação. A voz surpresa de Smalsnak soou no meu quarto. Sim, acho que foi a melhor escolha. Respondi de volta, olhando para o livro na mesa à minha frente. Embora demore um pouco para chegar ao nível, dadas as circunstâncias atuais, duvido que consigamos sair daqui tão cedo. Pressionando a palma da mão na mesa e me levantando, olhei para todos sentados perto de mim. Eles eram Angelica, Leopold, Ava, Smalsnak e Rian. Todos os membros do meu grupo de mercenários. Parece que esta guerra realmente os ajudou a crescer. Eu pensei enquanto meus olhos paravam em todos. Comparado a quando eles entraram na cidade alguns meses atrás, todos haviam amadurecido um pouco.
já que suas auras possuíam traços fracos de sede de sangue, algo que apenas um lutador experiente teria. Se eles lutassem contra seus eus anteriores, sem dúvida seriam capazes de vencê-los sem derramar uma única gota de suor. Eu me senti um pouco orgulhoso enquanto olhava para eles. Claro, isso não durou muito, pois me lembrei do motivo pelo qual os chamei aqui. Levantando meu punho sobre minha boca, tossi levemente. De qualquer forma, como eu estava dizendo, já que provavelmente não sairemos deste lugar tão cedo, decidi que deveríamos passar todo o nosso tempo treinando. Treinamento? O que você está dizendo? Enquanto todos processavam minhas palavras, tudo o que eu encontrei foram olhares confusos. Sabendo muito bem que eles iriam reagir dessa forma, pressionei minha palma para baixo e continuei. Sim, treinando. Depois de conversar com Douglas e Wayland, eles concordaram em treinar você. Fazendo uma pausa, virei-me para olhar na direção de Ryan e Smalsnak. Bem, quase todos vocês. No caso de Smalsnak e Ryan, vocês serão treinados por Jonuk. Jonuk? Você não quer dizer? Sim, o melhor engenheiro desta cidade. Ele me devia uma. Então pedi ele para treinar vocês dois. Cruzando meus braços juntos, minhas sobrancelhas franzidas. Ele disse que sim, mas também disse que se vocês não estiverem de acordo com o que ele está ensinando, ele vai parar. Ponto. Uma vez que minhas palavras desapareceram, Smalsnak e Ryan se entreolharam por um breve momento antes de olharem de volta para mim. Quem falou foi obviamente Smalsnak, que franziu a testa. Estou grato pela oferta, mas e quanto ao chip em sua cabeça? Você não vai removê-lo? O chip? Erguendo minha sobrancelha, de repente me lembrei que realmente tinha o chip ainda preso dentro da minha cabeça. Agora que penso sobre isso, Douglas disse que eles pegaram as pessoas do Monolith e as prenderam na prisão. Eu definitivamente deveria visitar o lugar quando eu tivesse tempo. Ainda havia algumas coisas que eu precisava fazer. Coçando o queixo, sentei-me e inclinei-me na cadeira. Então, após um breve momento de silêncio, olhei para Ryan, que estava sentado à minha frente. Ponto sobre o chip. Eu quero que você o remova para mim. O que? Pressionando ambas as mãos sobre a mesa, Smalsnak se levantou. Então você não vai tirar seu chip agora. E você está tentando convencer Ryan a fazer isso? Um garoto de 14 anos? Sim, bastante. Eu respondi com indiferença. A razão pela qual eu queria remover o chip em primeiro lugar era por causa da ameaça do Monolith. Mas, agora que eu estava em um lugar seguro onde o Monolith não ousaria intervir depois do que acabara de acontecer, a remoção do chip não era mais uma das minhas principais prioridades. Poderia muito bem deixar Ryan fazer isso. Poderia servir como grande motivação para ele. Olhando casualmente na direção de Ryan, perguntei: você pode fazer isso em um ano, certo? Você me disse anteriormente que poderia ter feito isso em mais ou menos esse tempo. Agora que você terá Jonuk ensinando ser capaz de terminar em um tempo muito mais rápido. Não. Apoiando meu cotovelo na mesa e apoiando o lado da minha bochecha com a mão, eu disse preguiçosamente: apenas trate a remoção do chip como um teste de graduação. Um olhar complicado brilhou no rosto de Smalsnak quando ele olhou para Ryan. Pela preocupação que pude ver em seus olhos enquanto olhava para Ryan, percebi que Smalsnak havia se apegado a ele no último mês. Isso me deixou muito feliz. Mas ao contrário da preocupação de Smalsnak, com um olhar resoluto em seu rosto, Ryan olhou para mim, seus olhos inabaláveis. Me deixe fazê-lo. Seu comportamento infantil anterior havia desaparecido completamente, substituído por uma seriedade madura que eu nunca tinha visto nele antes. Sua mudança repentina de comportamento pegou todos desprevenidos quando todos olharam para Ryan com olhares surpresos. Especialmente Smalsnak, que não conseguia encontrar as palavras certas para dizer. Sem se importar com os olhares que recebia dos outros, Ryan falou: eu posso fazer isso. Já que você depositou tanta confiança em mim, vou tentar o meu melhor para ajudá-lo a remover o chip em sua cabeça. Olhando para ele por não mais do que alguns segundos, os cantos dos meus lábios puxaram para cima. Se é isso que você deseja, então está resolvido. Eu então olhei para cima, em direção aos Smalsnak em pé. Você tem algum problema com o que Ryan disse? Com um olhar complicado no rosto, Smalsnak olhou para Ryan, que o encarou de volta, seus olhos cheios de desejo ardente. Smalsnak então soltou um longo suspiro. O que eu vou fazer com vocês? Ele reclamou antes de acenar com a cabeça suavemente. Tudo bem, eu vou entrar também. Quero ver o quão bem ele vai progredir. Isso é ótimo. Um grande sorriso apareceu em meu rosto. Então, voltando minha atenção para Ava, perguntei: e você? Como está a situação com a flauta? Malvio está lidando com isso. Não tenho certeza, para ser honesto. Ava respondeu com olhos claros desprovidos de qualquer timidez anterior. A guerra parecia tê-la mudado. Entendo.
Terei que falar com ele mais tarde então. Como ele também estava cuidando da minha espada, eu poderia usar o tempo em que estava verificando para ver como ele estava progredindo com a flauta de Ava. O único problema que vi com a flauta foi que ela era um item de classificação, ou até superior. Portanto, quando for consertado, Ava não poderá mais usá-lo. Eu tinha que encontrar uma maneira de resolver esse problema. Sobre vocês dois. Então me virei para encarar Leopold e Ian. Já que vocês contribuíram bastante também, vocês devem conseguir algumas boas espadas e armas. Vocês provavelmente deveriam fazer isso quando tiverem tempo. Vai fazer. Ambos responderam ao mesmo tempo. Isso é bom. Eu não era o único que foi recompensado. Os outros também. Mas comparado a mim, suas recompensas eram muito menores. Mesmo assim, conseguir um bom artefato não deve ser um problema para eles. Por último, Angélica. Virando-me na direção de Angélica, que estava silenciosamente sentada em uma cadeira sem falar, um olhar estranho passou pelo meu rosto. Bem, ela já resolveu suas coisas, então não há muito que eu possa dizer sobre ela. Ao contrário de nós, ela não precisava treinar tanto. Embora muitos não soubessem, ela também foi muito bem recompensada. Como os anões haviam saqueado o quartel-general do inferno, havia algumas frutas do diabo por perto. Como não tinham utilidade para isso, decidiram apenas recompensar Angélica com eles. Portanto, ela já estava pronta para o futuro. Bem, acho que é isso por enquanto. Levantando-me, olhei para os outros. Não vamos perder mais tempo com esta reunião e começar a treinar. É raro termos um momento como este. Então vamos aproveitar ao máximo o que temos. Terminado o que eu queria dizer, dispensei todos da reunião. Observando todos saírem do meu quarto, respirando fundo, um olhar resoluto brilhou em meus olhos enquanto eu jurava para mim mesmo. Vou aproveitar ao máximo esse tempo que tenho para ficar o mais forte possível. Com as ameaças aparecendo uma após a outra, tive que aproveitar ao máximo esse momento para me tornar o mais forte possível. Como agora tinha a oportunidade de fazê-lo, planejava usá-lo da melhor maneira possível. 370 Sincronização 3. A escuridão negra e como breu envolveu o mundo. Eu sempre quis perguntar, mas se o rei demônio conseguir dominar a terra, o que você está planejando fazer? Uma voz de repente ressoou por todo o nada. O que? Você está pensando que eu vou correr para algum outro planeta? Outra voz respondeu de volta. Você não vai. Se as coisas fossem tão simples assim. A voz falhou um pouco. Amargura e tristeza sem precedentes se esconderam sob a voz enquanto o véu que escondia a figura obscurecida tremia levemente. Não é possível. Ele murmurou, obviamente achando difícil continuar falando sobre o assunto. O que você quer dizer com não é possível? Se realmente não podemos derrotar o rei demônio, você não acha que devemos simplesmente abandonar este lugar? A outra voz perguntou, com uma mistura de confusão e curiosidade escondidas sob suas palavras. Apenas pegue as pessoas com quem você está próximo e se teletransporte para algum lugar distante, longe do alcance do rei demônio. Eu sei que você tem o meio, Smack. Mas antes que a voz pudesse terminar de falar, o som alto de algo estalando soou. O som lembrava uma mão batendo contra uma superfície plana. Seguindo o som de estalo, o outro obscurecido levantou a voz. Eu tentei tudo bem. Tudo o que você pode pensar, eu tentei. Eu tentei de tudo. Porra, nada disso funciona. É impossível. Sua voz explodiu em toda a voz enquanto cada uma de suas palavras se misturava com desamparo e desespero. Pode-se também sentir um pouco de loucura escondida dentro dele. Controle esse pensamento de sua mente. Não há como escapar do rei demônio, a menos que o derrotemos. Estamos todos fodidos. Suas últimas palavras ecoaram poderosamente por todo o vazio. Isto é impossível. A voz murmurava com respirações pesadas. Em seguida, um breve momento de silêncio se seguiu, pois nenhuma das duas figuras falou. Então, o véu que obscurecia as duas figuras começou a desaparecer lentamente, revelando dois indivíduos na extremidade oposta de uma mesa de madeira. Um estava de pé, enquanto o outro estava sentado. O de pé usava roupas pretas elegantes, enquanto o sentado usava uma camiseta branca casual. Embora o véu tenha desaparecido, os rostos das duas figuras ainda estavam obscurecidos, tornando impossível discernir a identidade dos dois indivíduos que falam. Inclinando-se um pouco para trás, cruzando os braços, o sujeito de camisa branca quebrou o silêncio. O que você quer dizer com tentou? O rei demônio ainda nem acendeu. Você faz parecer que já tentou isso antes. O corpo do homem de roupas pretas congelou por um segundo antes de ele rapidamente acenar com a mão. Você está pensando demais. Ele então se sentou e olhou para um outro indivíduo oposto a ele. Tomando um momento para escolher suas palavras com cuidado, a figura vestida de preto finalmente conseguiu se acalmar um pouco. Engolindo um bocado de saliva,
Ele começou a explicar o motivo de sua explosão anterior. A razão pela qual estou dizendo que é impossível derrotar o rei demônio depois que ele conquistou a Terra é porque, até então, ele romperá os limites do mundo e finalmente conseguirá acessar os registros Akashic. Colocando a palma das mãos sobre a mesa, a figura de camisa branca ficou surpresa. Os registros acásicos. Do que diabos você está falando? Erguendo a mão e tocando a testa, o homem vestido de preto pensou por um momento. Então, em vez de responder a pergunta, ele fez uma. Você já se perguntou por que podemos ver as janelas de status? Como podemos obter acesso às habilidades ou de onde vem mana? O indivíduo vestido de preto entrelaçou as mãos. Esse pensamento já passou pela sua cabeça. Quantas dessas coisas são possíveis? Ou você pensou que tudo veio apenas por causa de algum poder supremo que deu a todos acesso a habilidades e mana? As palavras do homem vestido de preto penetram poderosamente nas orelhas vestidas de branco enquanto ele refletia profundamente sobre suas palavras antes de responder de volta. Eu tive pensamentos, mas como sempre prestei atenção ao rei demônio, nunca pensei direito sobre isso. Fazendo uma pausa, o homem de camisa branca olhou para o homem vestido de preto. Você está tentando dizer que todos os fenômenos que você listou são por causa desses chamados registros acásicos? Sim. Acenando com a cabeça, o homem de roupas pretas exalou alto. A razão pela qual somos capazes de ver as janelas de status e ganhar habilidades é tudo por causa dos registros Akashic. Esses registros são algum tipo de Deus? O homem de camisa branca perguntou. Era óbvio que ele estava tendo problemas para entender o que o indivíduo vestido de preto estava tentando dizer a ele, mas ele continuou a perguntar. Como você disse, eles são responsáveis pelas janelas de status e pela criação de habilidades. Eles devem ser algum tipo de deuses, certo? Abaixando a cabeça, o homem vestido de preto não disse nada. Colocando a mão no queixo, ele meditou um pouco. Então, levantando-o, ele olhou para o indivíduo sentado à sua frente. Em certo sentido, você pode dizer isso, mas, ao mesmo tempo, eles não são. O que você quer dizer? É complicado. Os registros acásicos são um compêndio de todos os eventos universais, pensamentos, palavras, mana, habilidades, emoções e intenções que já ocorreram no passado, presente ou futuro em termos de todas as entidades e formas de vida. Isso inclui todas as outras raças. Eles são essencialmente o registro das leis do mundo. Mas, o indivíduo vestido de preto fez uma pausa. Mas o que? O homem de camisa branca perguntou, curioso sobre as próximas palavras do homem de preto. Abaixando a mão, o tom do homem vestido de preto tornou-se solene. Inclinando-se para a frente, sua voz tornou-se mais fraca. Mas o rei demônio está tentando obter acesso a eles. Ou, para ser mais preciso, ele quer assumir o controle dos registros acásicos. O que? No momento em que o homem vestido de preto disse essas palavras, o homem de camisa branca se levantou em estado de choque. Isso é mesmo possível. Esses registros são uma entidade física. Sua voz estava cheia de incredulidade enquanto ele lentamente começava a entender o raciocínio por trás da explosão anterior do indivíduo vestido de preto. Eles são e não são ao mesmo tempo, mas uma vez que você atinge um certo nível, ter acesso a eles não é impossível. E é isso que o rei demônio está tentando fazer. E para fazer isso, ele deve conquistar o terra e consumir toda a mana do mundo para que ele possa avançar para o próximo nível. Apoiando o corpo com auxílio da mesa, perguntou o indivíduo vestido de branco. Resumindo, não temos escolha a não ser derrotar o rei demônio. Sim. O indivíduo vestido de preto respondeu. Inclinando-se para trás, ele olhou para cima e disse impotente. O rei demônio é incrivelmente poderoso. Não estou muito confiante em minhas chances contra ele. Mas o indivíduo vestido de branco não pensou assim como ele disse. Você nem o enfrentou. O que te faz pensar que não pode enfrentá-lo? Você é o mais forte da humanidade. O primeiro a romper para. O que te faz pensar que pode derrotá-lo? Tem um pouco de fé em si mesmo. Se as coisas fossem assim. O homem de roupas pretas murmurou. De repente, sentindo algo, o corpo do homem vestido de preto se moveu para a direita e uma aura poderosa saiu de seu corpo. Ele me encontrou. Ele murmurou em um tom incomparavelmente solene. Quem te encontrou? O homem vestido de branco perguntou, olhando da mesma forma na direção em que o indivíduo vestido de preto estava olhando, mas não viu nada. Olhando de volta para ele, ele perguntou, o que exatamente você está olhando? E quem te encontrou? O remanescente do tempo. O homem vestido de preto respondeu, arrumando a gola de sua jaqueta. A que horas? Antes que ele obtivesse uma resposta, o homem vestido de preto desapareceu de onde estava. Desculpa, eu tenho que ir. Não tenho tempo agora.
Não quero que ele te encontre. Não é algo com que você possa lidar. O que você está? Antes que o homem de camisa branca pudesse terminar de falar, o mundo lentamente começou a desmoronar enquanto a escuridão começava a envolver completamente. Em pouco tempo, tudo desapareceu e o que restou foi uma escuridão arrepiante. Uarap. Sentando-se ereto, Kevin respirou fundo. Uf. Uf. Sua respiração era pesada e os lençóis abaixo dele estavam encharcados de suor. Demorou um pouco para ele se acalmar completamente e, quando fez, olhando ao redor da sala e vendo o que estava em um lugar desconhecido, ele se acalmou com força enquanto se perguntava: onde estou? O quarto parecia um quarto normal de hospital. Ao lado dele, todos os tipos de equipamentos apareceram, pois eles apitavam repetidamente. Eca. Deixando escapar um gemido, Kevin segurou sua cabeça enquanto uma dor agonizante crescia em sua cabeça. O que foi esse sonho? Era fraco, mas ele ainda conseguia se lembrar vividamente do que acabara de ver. Os registros acásicos. O rei demônio está tentando dominá-los e a única maneira de fazer isso é através da conquista da terra. Quanto mais Kevin pensava nisso, mais agonizante se tornava a dor em sua cabeça. Era como se estivesse tentando rejeitar todas as informações que acabara de ver. Ele não conseguia entender nada. Será que essa visão foi apenas uma invenção da minha imaginação? Ele pensou enquanto tentava explicar o conteúdo de sua visão. Ding. Mas antes que essa ideia pudesse ganhar força, um toque familiar tocou em sua cabeça e sua interface de sistema apareceu na frente dele. Recompensa da missão. Sincronização mais 5%. Concluído. Recompensas adicionais. Mais 5.000 créditos. Mais poção avançada X5. Então não foi um sonho. No momento em que viu a janela de busca, ele soube que tudo o que havia testemunhado momentos atrás era real. Quando ele entendeu isso, as perguntas em sua cabeça só se multiplicaram. Quem eram os dois que estavam conversando na visão? E sobre qual era o remanescente do tempo que o indivíduo vestido de preto estava falando? Tantas perguntas, mas nenhuma resposta. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, Kevin de repente se lembrou de algo e seu corpo estremeceu. Espera, Ren está bem? A razão pela qual ele estava em tal estado era porque ele estava tentando salvar Ren. Usando o livro vermelho, ele rompeu com força para classificar e mudou os eventos retratados em sua morte no livro. Mas onde estava o livro? Olhando freneticamente ao redor da sala, Kevin procurou o livro vermelho, mas não viu nada. Merda. O livro ainda deve estar no meu quarto. Ficou claro que sua mente ainda estava groggy e confusa devido à visão repentina. Se não fosse por isso, ele não teria esquecido o fato de que o livro não era algo que ele pudesse armazenar em seu espaço dimensional, muito menos o sistema. Ah, espera, e se? Uma ideia repentina passou por sua mente quando ele levantou a cabeça e olhou para a interface do sistema à sua frente. Seus olhos logo pararam em um determinado texto. Missão concluída. A missão dizia para salvar Ren. Se diz que está completa, só pode significar que consegui, certo? Assim que seus pensamentos pararam ali, os ombros de Kevin se relaxaram um pouco enquanto ele se inclinava para trás. Entrando no sistema e verificando novamente para ter certeza de que era assim, Kevin deu um suspiro de alívio. Caindo de volta em sua cama, ele murmurou baixinho: estou feliz. Estou feliz que ele esteja bem. Enquanto Ren ainda estava vivo, a pequena luta que ele sofreu valeu a pena. Cerrando os punhos com força, ele percebeu que seu corpo parecia muito mais poderoso do que antes. Sua visão também era mais clara. Não apenas isso, mas seus outros sentidos também experimentaram uma coisa semelhante, pois todos se tornaram mais aguçados. Acho que isso pode servir de consolo para o que aconteceu. Kevin pensou enquanto sorria amargamente. Ultimamente, o ritmo em que ele vinha avançando havia diminuído bastante. Por alguma estranha razão, o sistema estava atribuindo a ele muito menos missões do que antes. Isso estagnou seu crescimento estelar anterior, mas, devido ao seu talento, a velocidade com que ele estava melhorando também era incrivelmente rápida. Deve-se notar que ele passou a maior parte do tempo tentando aperfeiçoar o estilo Levis em vez de se concentrar em sua posição. Se ele estivesse se concentrando em melhorar sua classificação, ele poderia ter uma classificação muito mais alta. Bang! Do nada, tirando Kevin de seus pensamentos, ouviu-se o som alto do quarto do hospital se abrindo. Kevin, entrando na sala, não era outra senão Emma. Sua tez parecia abatida e seu rosto estava bastante pálido. No momento em que seus olhos pousaram em Kevin, sua boca tremeu levemente. Erguendo a mão para enxugar os olhos, disse algo com uma voz quase inaudível: estou feliz que você ainda está bem. Se fosse o Kevin anterior, ele poderia não ter ouvido, mas agora que seus ouvidos estavam muito mais sensíveis, ele era capaz de ouvir cada palavra que Emma murmurava.
Seu coração se aqueceu. Mas isso não durou muito, pois o rosto de Emma logo se tornou indiferente. No momento em que Kevin viu isso, seu coração congelou. Sem dizer nada, Emma caminhou lentamente em sua direção. Observando Emma caminhando lentamente em sua direção, seu rosto indiferente fez Kevin engolir um bocado de saliva. Ele sentiu uma premonição sinistra. Erguendo a mão na direção dela, ele acenou levemente. Ei!